né, que é o Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa, Ensino, Entretenimento e Mídias, né, que ele também é da UFPEL, ele é coordenado pelo meu orientador, professor Aristeu, me ajudou muito, e também a discussão de mídia me ajudou a compreender um pouco como é que eu ia abordar essa questão do trabalho, e o POEMA, né, que é o Polo Interdisciplinar de Estudos da Antiguidade e do Medievo, que é coordenado pela professora Daniele Galindo, né, e tem alguns amigos aqui, o Maurício está aqui, a Sara, vários amigos também aqui assistindo, a Luciana também está. Então, eu fico muito feliz do Polo com essas ideias de recepção do medievo estarem aqui e que me ajudou muito também a pensar algumas abordagens que eu vou fazer o trabalho. Então, para a gente começar, eu vou seguir muito a linha do que eu fiz. Eu não mudei muita coisa dos meus slides, eu acrescentei alguns detalhes para a gente tentar passar esses 3 grandes capítulos que eu fiz. O primeiro capítulo, eu falo nessas possibilidades em preto e branco, ou seja, como é que a gente pode usar o mangá como uma fonte de pesquisa. O segundo, eu faço uma discussão sobre o imaginário dos samurais, e eu vou explicar o termo e por que eu faço essa discussão. E no terceiro é o estudo de caso, propriamente a análise, né, do meu objeto de pesquisa. Então, quando a gente começa a pensar o mangá, a gente tem esse breve histórico dos mangás. Quase todo livro que vocês pegarem, que fale sobre mangá, vai falar das referências históricas do mangá, que vão estar basicamente em 2 grandes estilos. O emakimono, que é esse daqui que eu trago para vocês primeiro, que eles traduzem como rolo. Eu prefiro falar pergaminho ou eu falo emakimono mesmo, porque prefiro manter o termo original, vamos dizer assim. Esses pergaminhos, eles trazem essas narrativas gráficas, diferentes de alguns livros que gostam de já falar que sejam um proto-mangá, eu acho que é muito apressado falar isso. Mas essas narrativas gráficas vão trazer diversos temas, com representação trágica de alguns campos de batalha, algumas sátiras, como esse que vocês estão vendo na parte de cima, né, que é do Monge Toba, que é o mais famoso dos emakimonos, talvez, que sempre aparece em exemplo nos livros, né, que tem essa sátira social de ancromorfizar os indivíduos ali. E aqui embaixo a gente vai ter uma representação de como é que seria lido esses pergaminhos, em que você vai aberto, você abre ele, né, você vai desenrolando e você vai vendo essa sequência. Esses maquimonos, eles são importantes, primeiro, para trazer essa questão estética e a questão do estilo artístico, mas também eles vão servir como uma forma de adaptar ou criar narrativas para um público que, majoritariamente nessa época, do século, né, ali nos séculos X, século XI, que era um público que não lia, entende? Então, essas narrativas elas vão ajudar a circular muita coisa, e depois eu vou retornar eles um pouco mais à frente. Um outro aspecto de estilo artístico é o ukiyo-e. O ukiyo-e ele é essencial para a gente compreender também a questão dos samurais, eu vou comentar um pouco mais à frente, mas o ukiyo-e ele vai ser um estilo de estilogravura que vai aparecer entre o século XVII e o século XIX, e o que ele consiste? Ele consiste em você fazer essa estilogravura de uma grande quantidade para ser revendida em grandes centros. Então, ela vai ser, de uma certa forma, uma cultura de massa, entre muitas aspas aqui. Num período Edo, que é um período que tem a urbanidade e essa situação de grande aglomeração de pessoas dentro de núcleos de cidades, por exemplo, Edo, que vai virar Tóquio no futuro, a gente vai ter esse estilo artístico como uma grande forma de entretenimento social. E a partir dele a gente vai ser construído diversos imaginários, né? E isso a gente vai debater um pouco depois. Outra questão também é que o Kyo ele vai trazer, de certa forma, referências estéticas que o mangá ele vai se apropriar, vamos dizer assim, no futuro. Depois a gente vai ter aqui 2 momentos, né, que é a Japan Punch em 1862, que era uma revista que tem uma filial na Inglaterra, e o Charles Wigman, né, que é um britânico, ele vai ao Japão e vai levar, vamos dizer, abre muitas aspas, essa patente, né, da Japan Punch e vai fazer a Punch no Japão, por isso Japan Punch, ele vai começar a introduzir charges políticas. Então ele vai trazer nesse folhetinho, nesse impresso, essa lógica da charge ocidental, que até o momento a gente não tinha tão presente no Japão. Então ele vai ajudar a importar essa situação. E outro exemplo é essa tira aqui embaixo, que já é mais parecido com essas tiras de quadrinho que a gente vê nos jornais até hoje, vamos dizer, que é do Rakuten Kitazawa, que ele vai ser um jornalista, né, que vai trabalhar nesses jornais fazendo sátira política, e ele vai para o Ocidente, vê essas tiras americanas, ocidentais, de uma forma geral, vai levar para o Japão e vai começar a, dentro de um próprio estilo,
construir esse tipo de tira, que é muito peculiar e é muito interessante da gente ver que ele de certa forma dá uma aprimorada nas ideias que o Wigman trouxe da Japan Punch, e ele começa a produzir realmente quadrinhos, assim, por assim se dizer, dentro do Japão. E outra coisa que é muito relevante falar sobre a atuação do Kitazawa é que ele vai fazer todo um esforço para, com certeza, estabelecer nomenclatura para essas produções de mangá. A palavra mangá já existia, tem o Hokusai mangá, que são obras de ukiyo-e, do século XIX, por ali, ou até um pouco antes, né? E o que vai acontecer é que ele vai estabelecer para esse tipo de produção a nomenclatura mangá. Então, ele vai ajudar a popularizar o termo, por assim se dizer. Mas, assim, quando a gente fala em mangá contemporâneo, esse mangá que a gente consome hoje, que a gente tem contato e que a gente tem essa familiaridade, a gente tem que falar do ambiente do pós-Segunda Guerra Mundial, em que o Japão ele é bombardeado por 2 bombas atômicas, o Japão ele se encontra numa situação de crise econômica, crise identitária, vamos dizer assim, uma longa tradição de expansionismo militar, do nada, ela é acabada, ela acaba por essas bombas, e o Japão vai começar um processo de reconstrução. E dentro desse processo de reconstrução, uma das coisas que eram mais necessitadas pela população, entre aspas, a gente pode dizer que é a questão do entretenimento. O entretenimento ele era algo que tinha que ser barato e que fosse, de certa forma, alcançável para toda a população, do maior número de pessoas possível. Então a gente vai ter os kamishibai, que são que são teatros marionetes, que o pessoal fazendo na rua de forma improvisada, tem apresentações de artistas, e dentro dessa época vai surgir o que a gente tem como mangá, que vai surgir esses quadrinhos, principalmente ali no movimento dos Akai-hon, que são os livrinhos vermelhos, né? Que eles vão ser de uma forma colaborativa, ele vai sendo alugado de pessoa para pessoa e vai trazer diversas narrativas dentro de um momento que permite uma certa liberdade de expressão. E esses livros vão se tornar muito populares. Só que dentro desse contexto a gente vai ter uma pessoa que vai ajudar a realmente popularizar e vai tornar o mangá talvez bem parecido com o que a gente realmente conhece, que é o Osamu Tezuka. O Osamu Tezuka, ele em 47, como a gente tem esse quadrinho aqui na direita, esse mangá, que é o Shin Tarakajima, que é o Nova Ilha do Tesouro, se eu não me engano, ele foi publicado no Brasil. Eu não sei qual é a editora, mas assim, eu acho que se procurar na Amazon, vocês acham ele lá. Tem esses volumes para a gente poder adquirir. E o que ele vai fazer? Esse quadro que eu trago aqui, ele mimetiza essa ideia do movimento. Ele vai aplicar os traços, ele vai apresentar uma progressão de quadros do personagem com o carro, que vai emular uma sensação de movimento. E isso, até então, era algo que os quadrinhos não faziam dentro do Japão naquele período. Então, ele vai trazer essa grande inovação e ele vai estourar dentro daquele cenário. Aqui tem uma citação muito boa do Schott, que ele é um pesquisador que talvez foi a primeira pessoa que traduziu obras do Tezuka e se dedicou a pesquisar o mangá como um elemento de cultura aqui nos Estados Unidos, ali no século XX. Ele vai fazer com essa descrição que eu traduzi aqui para vocês. Né? A demanda pelos quadrinhos de Tezuka e imitações parecia insaciável. Ele experimentou com seu novo estilo e uma onda de produtividade, criando ficção científica, histórias de detetive, obras históricas e romances para meninas. Histórias de centenas de páginas de comprimento e suas novas técnicas cinematográficas permitiram um nível de desenvolvimento de personagem e trama que tinham sido anteriormente inimagináveis. O mais marcante é o efeito que tinha sobre os jovens leitores. Nenhum dos principais artistas de hoje escapou de sua influência. Então a gente pode ver que o Tezuka, além de implementar essas novidades técnicas que ele vai trazer nas suas obras, ele vai criar uma diversa e uma ampla gama de personagens. Aqui na esquerda, nesse quadrinho vermelho, a gente tem o Tezuka aqui no meio com a sua boina, que eu acho que é autobiográfico, ele mesmo que ele se desenha aqui, ele se representa desse jeito, com seus personagens. Talvez o mais famoso seja o Astro Boy, o Tetsuan Atomo, que é esse aqui do lado de sunga e as botinhas vermelhas, né? O Kimba Leão Branco, que ainda até passa na televisão, ele tem Buda, Fênix, Blackjack, Dororo, que saiu agora recentemente em anime, uma releitura. Então ele trabalhou em diversas obras, não se limitou a um estilo só e ajudou a definir vários estilos para a época, e até hoje muitas coisas que ele propõe ainda estão em voga, né? Ele continua sendo um cara relevante, inclusive agora Pipoca e Nanquim, que é uma editora bem grande, que vem se destacando nessas publicações, vai trazer o Adolf retrabalhado, né, reorganizado,
uma edição de luxo, então o cara continua sendo uma das influências bem interessantes até hoje em dia. Mas no outro ponto quase todos os autores da década de 70, 80, que cresceram e fizeram uma indústria florescer, a indústria de mangás, leu Osamu Tezuka e foi influenciado pela obra dele de alguma forma. Então a influência desse cara é gigantesca. Então a gente não tem como falar de mangá sem Osamu Tezuka. E tanto que lá no Japão ele ganhou a alcunha de mangá no Kami-sama, ou seja, o deus dos mangás. Então a influência do Tezuka continua hoje até o nível mais alto possível que a gente possa imaginar. A gente vai ter nas décadas de 50, 60 e 70 diversas novidades que vão fazer o mangá caminhar de uma certa forma mais interessante, vai se calcando como uma mídia essencial dentro daquele cenário. Vai ter o surgimento da Shonen Jump na década de 60, por ali. A televisão vai surgir, a gente vai ter novos gêneros de narrativa, que vai ser narrativa para adultos, como o Gekiga, como a gente tem como exemplo o Lobo Solitário, agora o próprio Hiroshi Hirata Kikoka Nankin vem crescendo nas obras dele. Então a gente tem diversas coisas que, inclusive, talvez nem chegam aqui com muita força, e sejam algumas questões muito específicas ali dentro do Japão. Então essas décadas vão ser essenciais. Só que a questão que sempre tem que ser colocada é como acontece essa relação entre o mangá e a televisão, né? A televisão aqui, para Kinsella, que é uma pesquisadora que escreveu um livro sobre mangás adultos, mas ela faz uma breve discussão de narrativa histórica mesmo do mangá. Ele vai falar que encontra um concorrente formidável na televisão, as indústrias de mangá e televisão se expandiram lado a lado e desenvolveram uma relação simbiótica, ou seja, elas não são competidoras, elas trabalham juntas. Eu vou dar um exemplo agora extremamente recente, provavelmente vocês devem conhecer, que é o Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, né, que é um mangá que explodiu no Japão, vende bilhões de unidades por volume, conseguiu bater recorde que até então nunca foram batidos, eram detidos pelo One Piece, né, que depois eu vou falar um pouco mais à frente dele. E o que acontece? Por que isso aconteceu? Se a gente procurar, por exemplo, o My Anime List, que talvez seja um dos sites assim, que talvez seja um termômetro interessante para a gente medir. Não a gente tem que levar todos os dados, todas as análises que são colocadas lá à risca, mas a gente pode usar para pensar algumas coisas. A nota do Kimetsu no Yaiba, antes do anime dele sair, era 7 alguma coisa, e tinha, sei lá, 20, 30 mil pessoas ali lendo, e tinham críticas mais pesadas à série. Quando sai o anime do Kimetsu no Yaiba, principalmente o episódio 19, que vira Trend Topics mundial, e ele é comentado por diversas celebridades, todo mundo vê o episódio e começa a comentar o Kimetsu, a nota dele vai para quase 8,5, ele cresce quase 1 ponto e pouco de média, o número de autores, de leitores e críticos explode, não sei até quantos são hoje em dia, mas eu sei que é bem alto, e o Kimetsu no Yaiba começou a bater recorde de venda atrás de venda, ou seja, essa simbiose entre essas duas mídias continua até hoje. Então é um exemplo muito recente, inclusive é do ano passado, para a gente poder continuar pensando nessa relação. E também tem uma aqui do Ito, que é muito interessante, né? Que o mangá, em geral, realmente deu popularidade e legitimidade como entretenimento na década de 80, surgindo outro boom de mangás e dispararam as vendas de revistas semanais e mensais. Muitas revistas em quadrinhos para adultos foram emitidas e mangás significavam automaticamente lucros elevados. Essa década de 80 para o Ito, para quem Kinsella, para os pesquisadores que trabalham mais a fundo com mangá, a história do mangá, é a década de ouro. Eles vão começar a ganhar muito dinheiro, esses números de venda por volumes, na casa dos milhões, vai chegar aqui, a gente vai ter o mangá sendo socialmente aceito, porque há um tempo atrás era visto como entretenimento barato para pessoas de pouca escolaridade, vamos dizer assim, algo não muito bem visto, como os quadrinhos também foram no Ocidente, de certa forma, e é uma época que o mangá vai começar a se expandir, década de 90, ele vai começar a alcançar alguns voos fora do Japão, vai encontrar outros círculos como França, Estados Unidos vai ser um mercado também, o Brasil vai chegar forte, e aqui no Brasil também, e em outros lugares a gente tem a ação dos fansubs também, né, que é um problema gigantesco de tradução de obras e piratear esse material, mas aí já é uma parte que não me interessa tanto assim. Mas por que eu falei disso? Além de eu estabelecer algumas relações e que com certeza eu destaco um pouco melhor na questão escrita, e começa agora a minha discussão de teoria para a gente começar a pensar. Essa discussão de mídia que eu faço aqui, por mais que eu fale do mangá, ela se aplica a qualquer tipo de mídia. Livro, filme, própria animação, que é o foco do laboratório. Então, acho que pode ajudar muita gente a pensar em como abordar esses elementos, né?
E para a definição de mídia, eu uso o texto do Klaus Kleber, né, que ele é um texto básico da UFPEL, assim, é texto de seleção, até, eu acho que ainda é, na minha seleção não sei o que foi, eu acho que na próxima também não sei como é que é agora, mas é um texto chamado Intermedialidade, um artigo que ele fez, e é um texto muito interessante para a gente poder pensar. E o que é mídia para o Kleber? Ele define como um processo dinâmico interativo que envolve a produção e a recepção de signos por seres humanos como emissores e receptores, ou seja, qualquer produção humana que, que seja interpretada por outra pessoa, para ele é mídia. Essa visão mais abrangente do Clover, ele vai permitir que a gente pense mídia de uma forma talvez mais simplória, mas ao mesmo tempo ele facilita a nossa interpretação porque ele vê tudo como texto. Qualquer produção midiática é texto, independente da materialidade da mídia, no caso, e qual for a abordagem que ele for selecionar, ele vai considerar como mídia. Então, o quadrinho, ele é uma mídia, a animação é uma mídia, tudo é mídia, e ele vai definir desse jeito, para facilitar a nossa vida, mas a gente vai entrar em algumas outras questões, né? Que entra nesse tópico aqui, que é o tópico 1.2 do meu primeiro capítulo, que é o mangá e construções históricas. Porque quando a gente assume que mídia é qualquer produção humana, e todas elas são textos que vão ser interpretados por um receptor, como é que a gente pode pensar esse objeto, esse material que a gente vai consumir, como uma construção histórica? Porque a discussão que eu tinha feito inicialmente, o nome era mangá como fonte histórica, uma fonte de pesquisa. Só que a Daniela, que foi minha banca, né, que é a coordenadora do poema, falou que não precisa fazer mais isso, porque essa discussão já é velha e a gente já aceita o mangá como uma fonte, e o quadrinho também é. Se o mangá, de certa forma, ele é um quadrinho japonês, não tem por que a gente fazer essa discussão. Então, como é que a gente pode pensar, como é que ele constrói a história, como é que ele influencia nossa visão histórica sobre determinado assunto, visão de mundo, como é que a mídia pode fazer isso? O Rosenbaum, num artigo dele que ele vai abrir numa coletânea, ele vai falar que o poder transcultural suave de uma mídia global que tem o potencial de exibir a história de maneiras anteriormente inimagináveis. Aqui ele está se referindo ao mangá. O mangá, hoje em dia, ele é um fenômeno totalmente não exclusivo mais do Japão. Apesar da força dele ser enorme lá no Japão e muito distante da nossa, visto que ele tem o preço dele, o preço de compra é muito abaixo do que a gente tem, ele circula de uma forma muito grande, é um poder de alta, é uma ilha de alta circulação dentro do Japão, ele até aqui no Ocidente ele é muito consumido. Então a gente tem esse produto como algo que é exportado, que ele vem e a gente consome de uma certa forma. Então ele coloca essa situação como um poder transcultural suave. Aí a gente vai ter uma outra autora, que é a Mori Suzuki, que vai dedicar um livro inteiro para essa discussão o livro é O Passado Dentro de Nós, se não me engano, né? E ela vai falar o seguinte: nossas visões da história são extraídas de diversas fontes, não apenas das narrativas dos livros de história, mas também de fotografias e romances históricos, a partir de imagens de noticiários, histórias em quadrinhos, e assim ela continua. Desta massa caleidoscópia de fragmentos que fazemos e refazemos padrões de compreensão que explicam as origens e a natureza do mundo em que vivemos, e fazendo isso, definimos e redefinimos o lugar em que ocupamos nesse mundo. Então, o que ela está falando aqui? Essa citação dela propõe a gente pensar que esses objetos que a gente consome, por mais que a gente não pense nele como algo que está influenciando, ele influencia a nossa visão e como é que a gente vai interpretar a história. Quando a gente lê, por exemplo, um jornal que vai falar, por exemplo, não existiu o golpe de 64. Por mais que a gente saiba, tem uma discussão acadêmica totalmente conceituada e estabelecida que existiu, de fato, diversas pessoas se dispuseram a fazer essa discussão, o jornal ele tem totalmente potencial de mudar a cabeça de uma pessoa, ou seja, ela propõe que por mais que a gente não queira que isso aconteça, ele vai acabar acontecendo de qualquer jeito. A mídia tem o poder de construir nossas visões de história da forma que ela quiser, usando qual materialidade ela quiser. Então, a gente tem um outro autor que vai complementar a Mori Suzuki, que é o Otimazi, que ele vai propor o conceito de memória banal. O que seria essa memória banal? Justamente, ele propõe que todo momento que a gente consumir esse tipo de conteúdo, tipo um quadrinho, um mangá, no exemplo, o Vagabond, a gente está lá lendo o Vagabond, e a partir da nossa leitura, por mais que a gente pense que seja algo corriqueiro e que não vá acrescentar em nada, seja aquele tipo de entretenimento, ele vai estar formando um imaginário, um imaginário histórico na nossa cabeça. Por mais que os autores, tanto a Mori Suzuki quanto o Otimazi, batam na tecla de memória, a gente tem que lembrar
de uma situação em que eu proponho, que é o seguinte, que o Wundenburger fala: o imaginário serve para dotar os homens de memória, fornecendo-lhes relatos que sintetizam e reconstruem o passado e justificam o presente. Ou seja, o imaginário, ele vai dar substância a essas informações que a gente recebe. É através do imaginário que, quando a gente lê o conteúdo de qualquer tipo de mídia, a gente vai reconstruir na nossa cabeça o que é o passado e o que ele pode justificar essa nossa situação em que vivemos, né, o nosso presente. Mas o que é imaginário? Aí eu parto para o meu terceiro e último ponto do primeiro capítulo, que é esse de conceitos e noções do imaginário. Quando a gente pensa em imaginário, para quem já conversou comigo, principalmente o Maurício e a Sara, sabe que eu sou um cara muito que ama o conceito, que gosta, né? Eu sempre estou lendo coisas sobre imaginário, da psicologia, sociologia, então é algo que eu realmente adoro, de verdade, acho muito interessante. E eu vou falar que é tudo, mas aqui não, eu não vou falar que é tudo, eu vou tentar explicar dentro do que os autores nos propõem. A capelar, ela vai dizer, uma grande nuvem formada por tudo que já foi, o que é e o que virá. Ou seja, ele é um grande reservatório, um grande rio com diversos mananciais que vão sempre depositando mais algum afluente ali, dentro dessa grande corrente de água. E isso a gente pode pensar numa metáfora para definir o imaginário. O José de Assunção Barros vai propor algo semelhante. Um sistema ou universo complexo e interativo que abrange a produção e circulação de imagens visuais, mentais e verbais, incorporando sistemas simbólicos e diversificados e atuando na construção de representações diversas. O que ele quer dizer com isso? Dentro desse sistema, além dele agregar todas essas informações, como a Capelária nos diz, ele vai influenciar em representações diversas. Ou seja, ele atua não só no ambiente imaginal, nessa nuvem, mas também atua no mundo. E é complementado pelo Juremir Silva, que vai dizer o seguinte, que ele vai definir o imaginário como um reservatório barra motor, que emana do real, estrutura-se como ideal e retorna ao real como elemento propulsor. Para dar um exemplo, vamos pensar em uma comida que a gente gosta. No meu caso, lasanha. Eu adoro lasanha. Lasanha é a comida preferida de todas. Se a gente pensar na lasanha por si própria, ela não vai ter nada. Ela é só uma lasanha. Ela não vai ter nenhum objeto. Mas a partir do momento que eu pego o meu garfo, boto ela na boca e sinto o sabor, o imaginário vai começar a atuar. Porque a partir da minha sensação do real, de degustar aquele alimento, eu vou estar construindo uma ideia do que é gostoso e do que não é. Se for ruim, eu vou criar a ideia daquela lasanha como ruim. Se for bom, eu vou criar a ideia de que essa lasanha é boa. E para aí daí eu vou construir esse ideal do que é uma lasanha boa, do que é um prato bom, do que é uma comida gostosa. Ou de, por exemplo, li o Vagabond e vejo as atuações do Musashi, por exemplo. E a partir dali pode influenciar a meu pensamento de como é que o samurai poderia agir. Se o Musashi é um samurai bom ou não, com base no que o mangá vai apresentar. Então, através da narrativa do Vagabond e do Musashi, por consequência no caso o romance, eles vão ajudar a nos estruturar elementos ideais de heroísmo, de como o samurai deve agir, de como o samurai não deve agir. Então é basicamente assim que o imaginário vai funcionando. E a Capellari, ela vai dar esse último pontapé nessa discussão, dizendo que é o seguinte, textos midiáticos podem influenciar a produção de imaginários. A maior parte de nosso imaginário é formada por informações não científicas que recebemos em experiências cotidianas e dos meios de comunicação. Ou seja, no ambiente em que a gente tem a internet, a televisão e diversos segmentos da mídia bombardeando a gente todos os dias com informação, o imaginário vai ser construído de várias formas. Então, não que a gente seja refém disso, porque a gente não é submisso a esse tipo de atuação, mas a gente fica suscetível à construção desses imaginários que a mídia pode acrescentar. Aqui, com certeza, uma discussão muito rasa do que é imaginário, mas com o tempo a gente vai, com exemplos mais práticos agora do capítulo 12, a gente vai se entendendo. E aqui a gente chega ao grande capítulo, talvez, da minha dissertação. Foi o maior capítulo mesmo. Eu acho que a versão inicial dele, ele tinha quase 90 e poucas páginas, eu cortei quase tudo, porque era muito livro de história. Eu estava me propondo a narrar e pormenorizar tudo, então meu orientador pediu para cortar, que foi a decisão acertada. E justamente por isso que eu agreguei a construção, a definição de imaginário e toda essa discussão de mídia e imaginário para tentar criar uma forma de recortar o que eu vou trabalhar e o que eu não vou trabalhar dentro desse escopo gigantesco que é a história dos samurais dentro do Japão. Então, para começar a pensar isso, como eu falei, essa questão do imaginário, ter a relação do real e a relação do imaginal,
eu comecei a pensar o que pode ajudar a construir um imaginário guerreiro dentro dessa grande linha do tempo que a gente pode colocar como pontapé inicial. O primeiro shogunato no Japão, em 1192, que é o shogunato Kamakura, e a derrocada do último shogunato Tokugawa em 1868, né, com a restauração Meiji, lá para a segunda metade do século XIX. Então, que elementos dentro desse grande período temporal eu posso utilizar para argumentar uma construção de imaginário guerreiro? Então, para começar a pensar, eu fui nos Gunkimonos, ou Gunki Monogatari, que seriam contos de guerra em tradução livre. Esses textos, essas produções, eles literalmente são como o nome próprio, a tradução do nome já diz, eles são contos de guerra. Eles vão focar em combates, em guerreiros fazendo feitos heróicos, e vai tentar descrever, e vai tentar construir elementos que vão ajudar com um pouco que é uma moral guerreira naquele momento. O principal deles é o Reiki Monogatari, que ele é do século XIII. A questão de compilação dele, a construção dele é bem complicada. O Paul Varley, que é um pesquisador, ele explica isso muito bem, não é meu intuito aqui. Mas o que a gente tem que saber do Reiki Monogatari? A narrativa dele vai focar na guerra que vai dar origem ao primeiro shogunato, que é a Guerra Genpei, de 1180 a 1185, que envolve o clã Genji e o clã Heiki, no caso, os Taira e os Minamoto, dependendo da pronúncia que você quiser. Vamos manter Taira e Minamoto, que é a pronúncia em japonês. E dentro dessa guerra, ele vai começar a pincelar elementos de construção de moral guerreira, principalmente através do Minamoto no Yoshitsune, que é o principal general da época. Ele vai ser o grande, vamos dizer, o grande personagem guerreiro dessa obra, junto com a Tomoe Gozen, que é a personagem feminina, e ele vai fazer diversas campanhas dentro do livro, e a gente vai vendo ele fazendo diversas situações heróicas. A principal delas talvez seja perto do final do livro, que é na Batalha de Danoura, que é uma batalha naval, em que durante o combate, saltando de um barco para o outro, ele deixa o arco cair, porque os samurais nessa época não eram guerreiros focados na katana, né? Não tinha essa visão da espada ainda. A imagem que prevalecia é essa que está na capa do livro, né? Que é do samurai trajado com uma armadura muito pesada e com arco e flecha como sua arma principal. A espada, que nessa época era muito precária, vamos dizer, ela não era um objeto só para o último caso. Se o samurai caiu do cavalo, não tem mais como lutar, ele vai tentar utilizar a espada. Mas em último caso. Fora isso, a espada não era tão necessária. Então o arco do Yoshitsune cai no mar e ele se põe em perigo em meio a flechas e oponentes para tentar salvar o arco, porque ele não podia deixar que essa arma tão querida para ele fosse perdida no meio do campo de batalha ou apossada pelos seus oponentes. Então a gente vê uma questão de honra e ligação com a arma e outros elementos também da construção dos Minamoto como protagonista dessa obra, vão colocar eles como guerreiros valorosos frente aos Taira, que já estavam dentro da corte há um determinado tempo e já estavam, vamos dizer, enfraquecendo por estarem na corte, não sendo guerreiros propriamente ditos. Mas a principal situação do rei, não só do Reiki Monogatari, mas de todos os Gunkimonos, que segundo o Paul Varley, é um gênero que vai se estender até o século XVII, ou seja, vai durar bastante tempo, vai acompanhar diversos confrontos dentro do Japão, é o seguinte, que por mais que ele seja a principal forma que a gente conhece ele, seja a escrita, um livro, de fato, né, algo escrito ali que tem um público muito específico, que é o público letrado, que nessa época era ínfimo dentro do Japão, é que essas histórias elas podem ser contadas por contadores de história que passavam, iam contando, iam adaptando para questões musicais, ou seja, essas narrativas elas vão ter uma grande circularidade. Tanto que a gente vai ter muitas referências a esses Gunkimonos e principalmente ao Reiki Monogatari em mídias recentes, por exemplo. Se a gente pegar o Yoshitsune, para quem jogou Persona 5 ou Persona 3 ou jogos do Shin Megami Tensei, que é uma franquia de nicho no Japão e que agora está tendo uma grande capilaridade aqui no Ocidente, ele é uma persona muito forte e que está lá presente. A gente tem uma estátua do Yoshitsune pulando as ondas em frente à Bahia, onde foi a Batalha de Danoura. A gente vai ter emakimonos pintando batalhas da guerra. A gente vai ter o Kyoe bem lá à frente, pintando também dentro daquele estilo outras batalhas, outros personagens. Então a gente pode seguramente afirmar que por mais que esses Gunkimonos eles fossem escritos, eles vão ter uma grande abordagem e vão ter sido elementos muito que tiveram uma grande circularidade ou que foram bem aceitos pela população para construir um imaginário muito sólido. Porque se a gente consegue ver essas representações
sendo mantidas em outros aportes, a gente pode seguramente dizer que esse imaginário foi muito bem construído e foi produzido com muita aceitação. Ele se manteve vivo por muito tempo. Mas, principalmente, para pensar imaginário guerreiro e construção de imaginário samurai, a gente vai ter que pensar o Shogunato Tokugawa. Mas para entender o porquê o Shogunato Tokugawa ele foi responsável por essa crise de identidade dos samurais, a gente tem que entender o que acontecia antes. E principalmente aqui a gente vai ter o Sengoku Jidai. Óbvio, a gente teve diversas guerras antes, a gente vai ter a invasão mongol, que são duas, 1274, 1281. A gente vai ter a questão das duas coroas, que vai ter depois. Ou seja, vão ter seguidamente várias guerras, mas o Sengoku Jidai é um período que a gente tem que falar sobre ele. E aí entra naquela questão de escolhas que eu comentei antes da pesquisa. Eu poderia falar sobre tudo isso, ou eu poderia direcionar minha discussão. Eu preferi direcionar minha discussão para torná-la mais enxuta, mais objetiva e talvez melhor feita, vamos dizer assim. Então, o Sengoku Jidai, ele praticamente vai ser um período dos estados em guerra, em tradução literal, ou seja, o Japão ele vai se dividir em feudos, entre aspas, né? E os daimyos, os senhores feudais daqueles feudos, vão começar a se degladiar por poder. Porque na guerra Ronin, que foi em 1467, o Japão ele é separado nessas províncias porque o poder do segundo shogunato, o shogunato Ashikaga, e o poder do imperador não tinha capital político ou militar para segurar esses senhores de terra como os vassalos. Então, eles acabam seguindo suas próprias agendas de poder. E o que vai começar a decadência do Sengoku Jidai são a ação dos três unificadores, que é o Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. Através da ação desses três, a gente vai ter um processo lento, né, mas de centralização, tendência centralizadora. Cada um seguindo suas próprias políticas, né? Não vou ficar aqui me estendendo muito sobre o que cada um fez, o que cada um não fez, só para a gente entender que teve essa situação. Só que uma das coisas que é muito relevante a gente pontuar aqui é o Katana Gari, ou a caça das espadas, em tradução livre, que é uma política que o Hideyoshi faz já quando ele começa a sua unificação após a morte do Nobunaga, mas era uma ideia que o Nobunaga já apresentava. O que o Katana Gari representa? A ideia dessa política era tirar as armas, no caso aqui ele fala espada, mas não necessariamente só espada, tirar o armamento da mão de camponeses que faziam revoltas aqui nesse período. Revoltas camponesas contra senhores feudais eram comuns. Então o que vai acontecer? Eles vão tirar essas armas e monopolizar o uso da força para os samurais, ou seja, só os samurais, só os guerreiros podem ter uso de armas, os camponeses não podem. Aqui vai começar a construção dessa ideia do samurai como portador das armas, e não o samurai, e não manter aquele caos, vamos dizer, que estava naquele momento. Isso em 1588. Em 1600, a gente vai ter a última grande e derradeira batalha desse confronto, que é a Batalha de Sekigahara, que inclusive é onde vai começar a jornada do Miyamoto Musashi. É uma batalha realmente importante, de grandes proporções ali no Japão, que vai dar a vitória para o clã Tokugawa, né? E a partir da vitória do clã Tokugawa, ele vai começar a construir um grande aparato para impedir a ascensão de outros clãs. Então ele vai ter a política de manter, por exemplo, reféns dentro da cidade de Edo. Ele vai pegar, por exemplo, de algum dos senhores feudais e deixar cativo algum membro da família dele para sempre, fazendo com que esse senhor feudal pague pela estadia do seu parente em Edo e tem que visitar uma vez por ano. Então ele consegue manter esse cabresto. Ele vai dividir os senhores feudais, os daimyos no caso, em Fudai e Tozama, né? Ou seja, quem era aliado dele antes de Sekigahara tem boas condições, é visto como pessoas confiáveis. Quem mudou de lado no meio da batalha ou não mudou de lado, não é confiável. E esse pessoal tem que ser observado e mantido com rédea curta, para evitar que esse pessoal cresça e um dia possa desafiar a hegemonia do clã Tokugawa. De grosso modo, a gente vai ter um grande maquinário, aqui são só alguns pequenos exemplos, de manter essa paz reinando. Então, a principal característica desse shogunato Tokugawa é uma grande paz. Uma paz duradoura e inabalável por muitos motivos, por boa parte do tempo também. Para a gente ter um termo de comparação, o shogunato Tokugawa, o período Edo, né, ele vai de 1603 a 1868, são quase 300 anos, se a gente for arredondar, de paz, um período que teve uma guerra
gigantesca com o Sengoku Jidai, que começa em 467 e vai até 1600, é uma grande quebra, né? Porque se a gente for pensar em período de guerra grande, a gente vai necessitar de um grande número de guerreiros. Se do nada, depois de Sekigahara, a necessidade por guerreiros acaba, esse pessoal vai ficar desempregado. E a função militar vai começar a entrar em desuso. Quando a gente vê essa pirâmide aqui que eu quero para vocês, a pirâmide social, dentro do Shogunato Tokugawa. E o que ele vai propor? O imperador e a corte ficam lá em cima, mas eles não... Eles são nominais, eles só estão lá para enfeitar, mas na real eles não têm poderes de fato. E quem realmente controla são os shogun, a figura máxima do clã Tokugawa, os daimyos ali subordinados a eles, e o samurai. Abaixo deles é o resto, que são os camponeses, os artesãos e os mercadores. Ou seja, esse pessoal, ele é o fundo da pirâmide. Ele é a parte mais baixa possível. Enquanto os guerreiros vão começar a dominar direto. Não vão ser questionados aqui por muito tempo. Então, aqui vem um pouco da discussão que eu comecei aí atrás. Pós-Sekigahara, o número de guerreiros desempregados vai aumentar. Ou seja, vai começar essa situação de Ronin. Os Ronins vão aumentar muito. Então, a gente vai ter, do dia para a noite, praticamente um grande número de pessoas desempregadas. O George Sanson, no livro dele, chega a botar 300 mil, 400 mil Ronins do dia para a noite desempregados, que são pessoas armadas, e um exército praticamente sem bandeira, livre para ser utilizado. Isso vai gerar um problema. E dentro dessa situação, a gente só vai ter duas grandes experiências militares, duas grandes batalhas, praticamente. Vai ser o cerco de Osaka, que vai acontecer em duas campanhas, a de 1614 e 1615, e a revolta de Shimabara, que é uma revolta que começa com essa questão cristã, de uma revolta de samurais cristãos, mas depois vai começar a juntar muitas pessoas que estavam contraditórias ao governo do shogunato, Tokugawa. Tirando essas duas batalhas aqui, essas duas experiências militares, não tem mais nada. Ou seja, por mais que a gente tenha um número gigantesco de Ronins esperando essa situação para ser empregado e ser contratado, não vai acontecer uma oportunidade. Esse pessoal vai ficar livre e vão virar pessoas que não são bem aceitas, vamos dizer assim. Então, vai acontecer um fenômeno, basicamente, de tirar a função militar dos samurais. Eles vão continuar tendo essa função no papel, mas eles não vão mais exercer. E vai dar lugar à figura do samurai burocrata. O samurai que vai fazer conta, o samurai que vai fazer vigia. A gente vai ter construção de dojos para tentar criar uma marcialidade ali de alguma forma. Ou seja, começa o início de uma decadência dos samurais aqui. Porque a gente vai ter o Sengoku Jidai, que é a era de ouro desse pessoal, desses guerreiros, né, que vão ter lutado por muito, muito tempo, e vão estar sempre em guerra e desenvolvendo novas táticas, então, desenvolvendo novos equipamentos, e agora eles vão ficar com funções administrativas, que não seria o que eles pensavam ou esperariam deles. Então, se a gente for pensar nessa atual situação, e lembrar do que a gente definiu como imaginário um pouquinho atrás, se a gente teve, alguns anos atrás, essa situação de experienciar a guerra como uma atividade quase diária, uma atividade quase cotidiana, não sei se dizer, viver a guerra e viver pelo combate seria algo que os samurais teriam como experiência todos os dias, agora não. Então, como é que eles vão pensar, como é que eles vão se enxergar e se reimaginar a partir dessa nova situação, desse novo contexto que se abre perante eles? Então, aí que a gente começa a ver, de fato, uma construção de uma nova identidade guerreira, que aqui sim a gente pode falar que é a identidade guerreira e imaginário que a gente conhece. Nós ocidentais temos contato principalmente com esse samurai aqui, né? E aí aqui a gente tem alguns autores que vão reiterar esse tipo de assunto, que é o Gainchi aqui, né, que vai falar que talvez o ponto mais importante na criação da lenda samurai e na codificação dos samurais na história japonesa foi pelo Tokugawa, e uma tendência final importante na criação de história de samurai do Japão Tokugawa foi a produção de histórias, imagens e outras versões de samurais, ou seja, esse pessoal ele vai começar a tentar se projetar da forma como eles esperavam que eles fossem, e não como eles são na realidade. E aí a gente vai começar a ter a construção desse imaginário. E para isso eu vou dividir em duas grandes experiências aqui. No caso, o acontecimento, o incidente, né, dos 47 Ronins de Acre, e o Bushido, né, que seria o caminho do guerreiro, que eu vou comentar. Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui para retornar. Os 47 Ronins, eles são um caso muito conhecido aqui, provavelmente pelo filme, né, um filme recente, para quem não é direito, né, do Keanu Reeves.
Ele é uma história que vem, né, justamente para ser um exemplo de lealdade máxima dos guerreiros, né, que vão, mesmo contra as ordens de Shogun Tokugawa, lutar contra, não vão assassinar, para botar um termo melhor, o oponente do seu senhor, que é o Kira, e vão depois prontamente se entregar às autoridades e cometer o harakiri, que é aquele suicídio, né, ritualístico de cortar a barriga com a katana e assim por diante. Só que essa história que a gente tem contato é a versão, vamos dizer, romantizada. E tem um autor, que foi o que eu usei para fazer esse pensamento, essas interpretações, que é o Oleg Benešky, que ele vai propor justamente uma outra reinterpretação. E, para isso, ele analisa diversos casos de vingança presentes dentro do Shogunato Tokugawa, que são 118 casos que ele usou, e em 115 desses atos que ele chegou a analisar foram realizados por parentes da vítima que foi morta e estão se vingando, estão utilizando seu direito familiar para obter essa vingança. 2 desses casos foram feitos por não samurais, e somente o caso dos 47 Ronins de Alco, em todo o período do Edo, foi um exemplo de samurais tomando o ato de vingança pelo seu senhor. Ou seja, ele é uma... não é algo... não é normal isso acontecer. Ele é algo que não era esperado que acontecesse nesse período. Então, ele vai levantar diversos motivos para tentar justificar esse tipo de atitude dos guerreiros, que ele vai conjecturar por muito tempo, o que acaba não valendo tanto a pena a gente debater, mas ele vai definir o seguinte: por mais que a gente veja esse caso como anomalia dentro do período, ele vai propor que o imaginário construído em cima do ato dos 47 Ronins vai ser muito maior do que esse tipo de discussão. Então a gente vai ter diversas produções que vão exaltar essa honra guerreira de lealdade visceral desses samurais de Ako para justificar um Bushido, uma existência de um caminho do guerreiro, desse código de honra que a gente vai ter contato, que eu vou debater um pouco no próximo slide, mas como se fosse algo normal a todos os samurais do período. O que a gente vê que não é uma verdade. É algo que ele vai destacar justamente vendo a repercussão que o caso teve. Porque a discussão que o caso teve, ela foi muito abafada por indiretamente ser um ato de revolta contra o shogunato, porque são samurais que desafiaram a autoridade do shogun e ao mesmo tempo se entregam para ele. Isso poderia ser utilizado pela população como um símbolo de uma revolta. Então, o shogunato abafa o acontecimento dos 47 Ronins. Então, poucas são as pessoas que têm contato com escritos ou coisas ali para debater em cima. E o que ele vai atentar? Que todos os autores que vão debater as atitudes dos 47 Ronins vão debater com uma lógica neoconfuciana, porque eles vão falar que não tem um parâmetro de um Bushido para debater. Ou seja, ele vai partir desse exemplo para dizer que não existe um Bushido codificado e amplamente conhecido nessa época. Então, essa ideia que a gente tem de que os samurais são honrados, que vão morrer pelo seu senhor e tudo mais, é algo que não se verifica historicamente. Inclusive, se a gente pegar textos do Karl Friday, que vai falar da origem dos samurais lá, até a Guerra Genpei, até o primeiro shogunato, ele vai falar que a situação do contrato feudo-vassálico, botando entre aspas, não era unilateral, não era, o senhor contratou um samurai, o samurai vai receber ele para sempre. Não. Se uma das partes não concordasse, o acordo era quebrado e o samurai seguia e ia servir outra pessoa. Então a lealdade é uma construção. E para a gente ter uma noção de como concretizou esse imaginário dos 47 Ronins como esse pináculo da lealdade dos guerreiros, a gente vai ter aqui à esquerda, com essas estátuas, que é o templo de Shingakuji, se não me engano, que é o templo em que eles se entregaram às autoridades, e tem estátuas, tem os túmulos dele lá junto com o do seu senhor, né, o Daimyo de Ako, que as pessoas prestam homenagem a ele. Eles, né? Aqui no meio a gente tem o Shushingura, que é uma obra literária que teve diversas adaptações entre filmes lá no Japão, peças de teatro. Ela foi traduzida para cá em inglês pelo Donald Keane, né? E vai justamente elucidar esses aspectos de lealdade, né, dos guerreiros. A gente tem aqui um dos ukiyo-es que tem diversos ukiyo-es narrando todo o planejamento deles. Aqui já é a parte em que eles estão invadindo a residência do Kira, né, para o assassinato. E ali no final a gente tem um filme ocidental, é sempre bom ressaltar isso, dos 47 Ronins, que vai se aproveitar desse imaginário
e implementar outros elementos fantásticos e fazer esse filme horroroso, né? Filme, não recomendo a ninguém ver, porque realmente é um filme muito ruim, mas ele continua na reprodução do imaginário. Então a gente vê que o imaginário chegou no Ocidente também, né? Sobre a questão dos 47 Ronins. E agora a gente vai literalmente para o Bushido. O que a gente pode falar do Bushido? Talvez ele seja um dos elementos mais centrais quando a gente fala do samurai. Eu acho que além da espada, o que me remete aos samurais é a questão do Bushido, que seria esse código de honra, né? Em que eles seguiriam estritamente nesse caminho de honra e morte e tudo mais. Só que como o próprio Oleg Benešky já nos avisava, analisando os 47 Ronin, não existe um Bushido codificado. E aí a gente pode entender esses livros que eu estou colocando aqui, que são só os livros que eu lembro que tem tradução em português, né? Que foram produzidos durante esse período por samurais dessa época, que eles são experiências muito pessoais, de experimentações que esses guerreiros tiveram em vida e passaram através de escritos para a posteridade, ou para tentar refletir em motivos diversos, né? Aqui, como exemplo, eu pego o Bushido do Daido Juzan, que inclusive aqui o nome, que foi traduzido pela Magras, que é a edição que eu tenho, né, ficou como Bushido, o Código do Samurai. Quando, na real, o nome que está na tradução em inglês, que também depois eu tive contato, está como Budo Shoshinsu. Ou seja, o outro autor, que é o tradutor dessa obra, que eu acho que é o William Scott Wilson, se eu não me engano, ele vai dizer que a palavra Bushido não é que não existia, porque eu acho um termo muito forte falar que não existe, mas não era empregada dessa forma durante o período feudal, de uma forma geral. O período medieval japonês, essa palavra não é tão empregada, só ficar famosa no século XX, com outro livro que eu vou comentar mais à frente. Então, esses exemplos que eu pego aqui, o Budo Shoshinsu, do Daido Juzan, o livro dos Cinco Anéis, o Gorin no Sho, do Miyamoto Musashi, o Hagakure, do Yamamoto Tsunetomo, e o Espada que dá vida, do Yagyu Munenori, eles não ajudam de forma nenhuma a gente a compreender o samurai como uma forma completa. A gente pode entender eles como exemplos muito pessoais. Por exemplo, o Miyamoto Musashi ele vai ser utilizado, e é utilizado até hoje, por exemplo, por coaches financeiros, que vão falar que o Musashi é um livro para vencedores na vida. Quando o Musashi fala escritamente, com todas essas palavras, que ele não é a favor de você viver por dinheiro. Ele fala e ele critica o mercantilismo veementemente no livro dele, mas o pessoal apaga essa parte do livro. E também ele é um crítico social que vai falar que as artes marciais dele estão em decadência, o que é uma situação que acontece em todos esses livros aqui, que vão começar a visualizar e vislumbrar o período do Edo como um período de estagnação, um período morto, em que a cultura guerreira, a cultura desses samurais está morrendo, em que talvez isso não vá acontecer. O Hagakure chega a níveis mais radicais de dizer que, inclusive, o punho mesmo, né, dos homens está diminuindo e ficando do tamanho de mulheres. Essa feminização do guerreiro é problemática, isso é uma decadência total. Então, cada um desses livros ele vai propor alguma coisa disso. Talvez o Espada que dá a vida seja o menor desses aqui, que ele é justamente mais um manual de esgrima, mas em alguns momentos o Munenori deixa transpor alguma dessas críticas. Então a gente não pode visualizar esses textos como uma experiência prática e objetiva de um Bushido que realmente existiu. E aí eu vou entrar nessa discussão do Bushido, que é um conceito com duas temporalidades muito diferentes. No período Edo, ele vai surgir esses exemplos, esses escritos e outras formas de expressão dos samurais, justamente para a gente pontuar de novo que não existe um Bushido codificado e de amplo reconhecimento, como a gente vê, por exemplo, em mangás e filmes de época japoneses, animes. A gente não pode considerar isso como algo historicamente acuado, vamos dizer assim, e ele vai surgir por três motivos, praticamente, assim, elencados por vários professores que eu estudei para a dissertação. A identidade, ou seja, como eu falei, se a gente tinha o samurai antes como principalmente o guerreiro, e agora ele é um burocrata, como é que a gente vai construir uma identidade para nós? O que vai considerar o que é um samurai e o que é um camponês? Se a gente faz o mesmo serviço que uma pessoa normal, não militar, poderia fazer. Então, a partir daí, vão começar a tentar construir o que faz de nós samurais e os outros não. Muito naquela questão de identidade e diferença. O que nos aproxima e nos diferencia. A nostalgia vai estar sempre presente, ou seja, o passado guerreiro do Sengoku Jidai, da Guerra Genpei, das invasões mongóis, desses diversos conflitos que ocorreram no Japão, vão se tornar exemplos e usos do passado, já nessa época a gente já pode falar isso, de tentar construir, olha, a gente era uma classe, um grupo de guerreiros nobres, e olha o que está acontecendo com a gente hoje. Entende? Então a gente não pode continuar desse jeito. Então eles vão tentar reavivar esse passado guerreiro e tentar fazer
tentar retornar, vamos dizer, para essa época de ouro deles. E, por último, justificar o status elevado. Porque dentro daquela pirâmide que eu mostrei para vocês lá atrás, os samurais eles são praticamente o topo da pirâmide. E como é que a gente pode ser o topo da pirâmide se a gente é justamente igual a todo mundo, só que a gente porta espadas? Então eles vão começar a criar essa questão do samurai ele é moralmente elevado. Esses livros do Bushido, eles vão propor que os guerreiros são honrados, são leais, eles são benevolentes, eles são justos, ou seja, pela moralidade, a gente é superior ao resto. Por isso a gente vai justificar nosso status elevado nessa pirâmide, nesse contexto social, né? Mas isso daqui é no período Edo, vai até metade do século XIX. Do final do século XIX para frente, quando a gente tem um Japão expansionista, militarista e imperialista, querendo aumentar os seus domínios, a gente vai ter uma utilização desse tipo de pensamento para justificar diversas coisas. E lá em 1900, né, quase na virada ali do século XIX para o XX, a gente vai ter o Inazo Nitobe, que vai escrever o Bushido Soul of Japan, que realmente é um livro em inglês, porque ele era radicado nos Estados Unidos, se não me engano. Não tem tanto conhecimento, eu lembro se era Canadá ou Estados Unidos, fica na dúvida. E ele vai se apropriar desses elementos de imaginário e dentro também de uma lógica cristã e tudo mais, ele vai escrever esse livro dizendo justamente ao contrário do que os samurais pensavam, que o Bushido ele é algo inerente a todos os japoneses, por isso que ele é uma alma japonesa e não mais dos samurais. Ou seja, ele vai construir e vai projetar o imaginário de que todo japonês é um samurai em potencial. E aqui ele vai construir também uma situação que a gente vê em vários discursos de coach, quando se fala de samurais, muitas pessoas sempre citam isso, que tem as 7 virtudes. As 7 virtudes nunca foram escritas no período Edo, elas são escritas aqui. O Nitobe que propõe as 7 virtudes. Ele que vai propor essa lógica de construção e de organização e que vai realmente codificar e juntar todos esses elementos em um livro só. Então, a partir do que ele propõe, a gente vai ter toda essa ideia de Bushido, que a gente conhece é daqui, não do período Edo. A gente tem contato com o que foi construído no século XX. Então, a melhor forma de tratar esse Bushido é a questão de tradição inventada do Hobsbawm, que ele é algo que ele é incutido através de repetições. Quanto mais a gente repetir a sociedade e aceitar, ele vai se tornar uma tradição inventada. É basicamente isso que a gente tem como Bushido dentro desse período. E o Carl Friday vai resumir esse Bushido do século XX, século XIX, como uma ferramenta de propaganda conscientemente moldada e manipulada como parte do esforço para forjar uma nação unificada a modo de uma sociedade fundamentalmente feudal e construir um modelo militar nacional composto por recrutas de todos os níveis de sociedade, ou seja, dentro dessa lógica militarizante do Japão, ali durante seu expansionismo, o Bushido foi algo amplamente utilizado. Então a gente vai ter esses dois conceitos. E reiterando, a gente vai ter contato somente com essa produção, muito praticamente a gente vai ter contato só com essa produção do século XX. O antes é bem difícil a gente ter um contato tão despido, talvez, dessa visão do século XX, uma visão ocidentalizante, né? E aí, o que a gente tem que lembrar? O Bushido, mesmo após a Segunda Guerra Mundial, ele não vai deixar de existir ou influenciar tanto a sociedade japonesa como dentro do Ocidente. A gente vai ter, por exemplo, as ações do Kiyo Mishima, na década de 70, que o Kiyo Mishima, ele era um artista de muitos talentos, né? Ele era escritor, artista de teatro e tudo mais, e ele, na cabeça dele, tinha esse imaginário guerreiro muito bem construído, e que não aceitava o Japão dentro dessa lógica de não ser um país militar, de ser um país que vai não propor mais a guerra, vai ser um país que não vai enfrentar os outros, não vai propor mais essa situação militar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer parte de um grupo e vai tentar dar um golpe de Estado. Ele invade um dos prédios da Guarda Nacional Japonesa, não lembro como é que é o nome certinho, né? Vai tentar fazer um discurso para informar a população literalmente não dá a mínima para não falar outra palavra para ele fica lá falando e não dá em nada. Ele, dentro da vergonha, ele comete o harakiri na frente de várias pessoas, e você pode achar foto da cabeça dele separada, sabe? É meio bizarro, mas ele fez isso na década de 70, 1970. Então não é tão longe. E ele era um fã incondicional do Hagakure do Yamamoto Tsunetomo, que é esse livro aqui, que muita gente já deve ter lido também, ou já teve contato, e que vai dizer coisas como o caminho do guerreiro é a morte e tudo mais. Isso ele fez na década de 70, e tanto que ele vai pegar esses ideias do Hagakure, nessa época mais ou menos, e vai reescrever, e vai readaptar eles à nova situação do Japão na década de 60, 70.
que também tem em português, eu acho que é pela editora Globo. É bem, bem difícil achar esse livro, mas acho que tem PDF, ou se não, dá para pegar em inglês, é bem fácil de achar. Um outro livro que é amplamente utilizado na academia brasileira, que é o História do Samurai José Yamashiro, né, de 93, que é a edição que eu tenho. Esse livro, ele tem diversos problemas, né, principalmente porque o Yamashiro, ele é jornalista, ele não é historiador. Ele até comenta de forma breve, se eu não me engano, no livro, falando que a formação dele é como jornalista. Então, ele não tem o rigor histórico para tratar daquela narrativa, daquela discussão toda. E ele vai propor um conceito que é muito. Não, eu não sei como definir. Ele vai propor o conceito de samuraísmo, que é muito semelhante, só praticamente mudando o nome do Bushido que o Inazuri Tomi propõe. E ele vai falar que é a alma do samurai vindo japonês e coisas desse jeito. E também, dentro desse livro, ele vai propor a existência de um Bushido codificado, amplamente conhecido pelos samurais e por eles aplicado no seu cotidiano, mas que não era escrito. E é uma coisa que, se a gente pegar a bibliografia, principalmente americana, em língua inglesa, a gente vai ver que não é bem assim. Ninguém sustenta as ideias dele. Ele aumenta muito o que ele propõe de análise dessas narrativas. É uma narrativa perigosa, que a gente tende, e a gente vê isso em discursos de alguns políticos aqui do Brasil e de outros lugares, de reduzir os japoneses a formigas trabalhadoras, entende? Que vão viver pelas empresas, e o Japão tem diversas problemas sociais até hoje por esse tipo de pensamento. Por exemplo, taxa de suicídio entre os jovens por falharem em testes e ter essa questão da vergonha, entende? Então, é algo muito estranho. Inclusive, a gente tem a situação de pessoas morrendo por trabalhar, por ter alguns ideais semelhantes ao que esse Bushido que a gente conhece permeando esses imaginários. Então, a situação problemática que o Japão ainda tem a questão dos discursos de coach motivacionais, principalmente produções midiáticas, vão ter o Bushido. E como é que a gente pode ver isso? Aqui eu trouxe alguns exemplos. Se a gente pegar o samurai na mídia do Japão, a gente vai ter os próprios ukiyo-eis que, dependendo de como eles são construídos, a gente pode ter essas visões heróicas de samurais lutando com criaturas fantásticas e do sobrenatural. A gente pode ter samurais dentro de noções de guerra histórica, por exemplo, representando pinturas ali da Guerra Genpei, das invasões mongóis e tudo mais, ou samurais assassinando pessoas, ou seja, o que ele é muito versátil. E como ele foi uma obra de grande circulação, ele ajudou muito a moldar esse imaginário. A gente tem agora o Hiroshi Hirata, o Preço da Desonra, com mangá histórico, falando dessa questão dos samurais, que vai restabelecer a questão dos samurais como honrado, muito semelhante ao Lobo Solitário. A gente tem o Onimusha, que foi do PlayStation 2, foi remasterizado agora do PlayStation 4, né, uns 2, 3 anos atrás. O próprio Akira Kurosawa, aqui no pós-guerra, dentro do cinema, foi uma das pessoas, talvez, que mais ajudou a construir esse imaginário do samurai, como esse guerreiro valoroso. E aqui tem um exemplo dos 7 samurais. Você deve estar se perguntando, cara, por que tu botou super campeões aqui em cima? O que tem a ver super campeões com os samurais? Se a gente pegar a lógica do mangá de esporte, a lógica que o próprio Tsubasa fala na partida, naquele arco dele da adolescência, que ele está atrás da tríplice coroa do Nankatsu, ele praticamente apanha de todos os jogadores possíveis e impossíveis em todos os jogos, ele quebra ossos e tudo mais, e ele fala que prefere morrer em campo do que fracassar e não conseguir realizar o sonho dele e dos seus amigos. Ou seja, essa lógica de morrer frente à derrota é uma lógica que vem do Bushido. E muitos elementos que o mangá de esporte tem, não só o Capitão Tsubasa o Haikyuu, que é muito recente, Major, Hajime no Ippo, vão se utilizar dessas ideias para construir o ideal do esportista ideal. Não é à toa, inclusive, que se a gente pegar a seleção japonesa e a gente for ver a alcunha, eles se denominam de Blue Samurai, os samurais azuis. Então não é à toa. E aqui, por último, talvez o exemplo menos conhecido, que é o Gundam, né, o modelo RX-78, que é o do primeiro Gundam, lá de 1979, o Biosuit Gundam, que remete principalmente a cabeça à questão do samurai, né, desse elemento militar que agora também vai adentrar a ficção científica japonesa. Mas aí a grande graça do imaginário é que ele não vai ficar restrito ao Japão. Ele vai avançar para o Ocidente também. Então aqui a gente traz alguns exemplos. A gente vai ter o Frank Miller, que inclusive foi um dos grandes quadrinistas aqui do Ocidente, que foram responsáveis por trazer o Lobo Solitário. Inclusive ele fez capas variantes aqui no Ocidente. Ele vai escrever o Ronin, que vai misturar ficção científica com essa questão dos samurais.
Aqui embaixo, na esquerda, a gente vai ter o Sábato, que no álbum de 2016 dele, o Last Stand, né, que foca nesses últimos confrontos heróicos, né, tipo os 300 de Esparta, o Cerco de Viena e tudo mais. Eles vão pegar a Batalha de Shiroyama, que é aquela que aparece no filme dos Últimos Samurais, o Último Samurai, do Tom Cruise, está até ali do lado, e vai pintar essa ideia da morte do Bushido através desse combate, que é a morte de uma cultura guerreira e que é o caminho normal das coisas, entende? Então ele vai pintar justamente os samurais como esses heróis. A gente tem o Samurai Jack, que inclusive foi a animação, é a produção de Jack que eu mais adoro dentro do tema, para mim é o que me fez querer estudar samurais e Japão, foi o Samurai Jack, né? Até hoje, para mim é a melhor animação ocidental já feita, eu acho que não tem muito como bater, é muito pessoal também para mim, que vai justamente bater e rebater na tecla do samurai como guerreiro. Na última temporada a gente tem o caminho inverso, a gente vai ter a desconstrução do Jack como esse samurai honrado e sendo uma pessoa com surtos psicóticos, tendo alucinações, sendo um cara esquizofrênico e aos poucos retomando esse caminho da retidão guerreira. Então é muito interessante. O Último Samurai, né, Tom Cruise, acho que dispensa palavras, talvez o filme de samurai ocidental melhor conhecido, né, eu só lembro dele do 47 Ronin, mas esse de fato é um filme bem interessante, é um filme bom, eu não considero ele um filme ruim, mas que vai trazer esse estrangeiro vendo, e principalmente se a gente pegar as passagens do diário dele, que é o Tom Cruise narrando, a forma como ele remete às pessoas, aos samurais, é muito calcada no Bushido. E tem momentos assim de vangloriar os samurais de forma barata assim, no filme. É o único problema, talvez, que eu vejo. E agora, para a gente botar como último exemplo, a gente tem o Ghost of Tsushima, né, que saiu tem uns 2 meses, saiu no finalzinho de julho. É o exclusivo da Sony feito no Ocidente mais vendido no Japão. Ele chegou a vender quase 2 milhões de cópias quando eu olhei um tempo atrás. Ele é um sucesso estrondoso de vendas e continua aí. Ele traz esse imaginário do samurai de uma certa forma bem construído, mas um pouco desconstrói. Mas ele traz essa narrativa, traz todos os elementos de imaginário do samurai com a espada, do samurai como honrado, e todos esses elementos num jogo desse ano, e que fez sucesso no Japão também, fez sucesso aqui. Muito provavelmente vai ter uma continuação. E essas exemplificações aqui vão mostrar que o Bushido e o imaginário dos samurais não acabou, ele continua muito presente, né? E isso vai nos levar ao nosso último capítulo, né, e talvez a parte final aqui da minha fala, né, que é o de Yoshikawa Ino, As Diferentes Faces de Musashi, que é a análise, de fato, do meu material de análise, a partir de todas as reflexões que eu vim fazendo agora. Aqui tem uma situação que não é errado, tá? Eu trago a situação da teoria de novo, ela vai voltar nessa parte final. Eu resolvi dividir para pensar o trabalho como um círculo perfeito que o início, meio e o fim dialogam entre si dentro do texto. Então aqui é mais para frisar a última situação que a gente precisa começar a analisar, que são as representações, além de fluírem do imaginário, são um meio que os indivíduos têm de cristalizar ou modificar elementos imaginários. E outra não é a imagem que produz o imaginário, mas ao contrário, a existência de imaginário determina a existência de conjuntos de imagens. A imagem não é o suporte, mas o resultado. Ou seja, se a gente tem essas representações de samurais que definem esse imaginário que a gente conhece, é porque o imaginário já existe e já está cristalizado. Essas representações são só formas de transformar essas ideias em concretude. Tá? E é aqui por isso que eu vou usar esses dois conceitos de representação para a gente poder pensar, que é o do Hall, né, que vai propor justamente a questão da variação linguística, ele vai trabalhar muito com essa noção e das teorias linguísticas para tecer o seu conceito de representação, né? Então, ele vai ser muito válido para o que a gente quer pensar, que determinados lugares vão produzir representações diferentes com significados diferentes, ou seja, se a gente pegar o samurai dentro da cultura japonesa pode ter algum significado diferente do nosso. Então, pegar as locações, a cultura e os símbolos compartilhados e os significados compartilhados por uma população podem diferir no entendimento da mensagem. E o Anker Smith ele vai propor o conceito de que a representação ela não está falando de fato da pessoa, ela não está trazendo a pessoa, ou seja, a gente lê o Vagabond e o livro Musashi, a gente não está vendo o Musashi, a gente está vendo uma representação dele. E outra, essas representações elas são frutos das experiências de cada autor. Ou seja, o Musashi do Eiji Yoshikawa vai ser um, e o Musashi do Takehiko Inoue vai ser outro, porque cada um vai pegar características que eles acham interessantes de trazer para esse personagem. Então eles vão criar representações diversas a partir dessas questões
e a partir de aspectos que ele seleciona a partir da sua vivência e do seu contexto social. Aí outra coisa que a gente tem que lembrar é que o Vagabond, ele é vendido, se a gente for procurar em fansubs mesmo, acontece sempre um erro muito recorrente, inclusive lá fora, de colocar que o texto do Vagabond é do Eiji Yoshikawa e a arte do Takehiko Inoue, quando não, são obras muito distintas entre si. O Vagabond, ele se vende como, e ele se propõe como uma adaptação desse romance do Musashi do Eiji Yoshikawa. Só que, além de ele ser uma transposição dessa narrativa, ou seja, de você ter uma narrativa que é escrita, que é um livro, e você passar por quadrinho, que ele é imagem, e o texto, a gente vai ter o que o Clover vai chamar de transposição narrativa, que vai gerar adaptações necessárias para você transpor esse tipo de conteúdo para outro aporte de substância ali, né? Só que muitas dessas alterações não vão ocorrer só por isso, vão ter outras questões que vão extrapolar as adaptações narrativas, o que eu vou levar em conta para a nossa análise, o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E o método de análise que eu propus é o que o São de Barros, né, no artigo dele, ele vai propor que o imaginário, para a gente pegar esse imaginário e contrastar com o mundo concreto, e a partir dessas análises e reflexões a gente poder traçar diversas questões a partir desse debate, o que a gente pode fazer. Ou seja, o imaginário, além de a gente compreender essas imagens construídas ao redor do tempo, a gente vai conseguir também entender alguns elementos que estão acontecendo no mundo concreto. Então, é para isso que eu comecei a pensar a análise. Aqui a gente tem dois exemplos, né? E aqui também cabe falar que a minha ideia inicial, quando eu comecei a pesquisa, era analisar somente o Vagabond. Musashi, o livro, não entrava nesse recorte, tanto que no meu projeto eu nem falo do livro. Eu só comento que o livro existiu e tudo mais, e que o Vagabond ele é uma outra releitura da narrativa do Musashi. Só que quando eu comecei a ver que, na discussão de imaginário, a gente poderia comparar imaginários de épocas distintas e o que essas mudanças poderiam significar no contexto em que elas são produzidas, eu acrescento o Musashi para a gente ter esse outro parâmetro, né, e o parâmetro original, vamos dizer assim, que é a partir dele que surge o Vagabond, e também para a gente poder, como é que eu posso dizer, ter mais uma visão sobre a narrativa do Musashi. Aí aqui eu separei algumas características de cada uma das obras, que o Musashi ele é escrito na década de 30 e 40, 1930 e 40, pelo Eiji Yoshikawa, que ele era um romancista de folhetins, ele escrevia no Asahi Shimbun, que era um jornal de alta circulação, que existe até hoje, talvez o jornal de maior circulação no Japão até hoje. E o que ele vai fazer? Ele vai estudar não só o livro dos Cinco Anéis e diversos relatos populares, obras de Kyoei e tudo mais, ele vai, entre muitas, formalizar a narrativa do Musashi. Então, quando a gente ouve hoje de Miyamoto Musashi, pouco se tem a ver com o Musashi histórico. Tem muito mais do Musashi literário que o Yoshikawa criou. Então, ele tem um mérito enorme. Né? E ele foi o principal difusor de imaginário do Musashi também no Ocidente, porque o livro ele vai chegar no pós-guerra com uma força muito grande. Inclusive, a influência do livro vai trazer outras traduções para cá, como do livro dos Cinco Anéis e outros livros relacionados à cultura japonesa e esse exótico japonês, por assim dizer. E as versões que eu utilizei foi a segunda versão, né, que tem duas versões aqui no Brasil, né? A primeira são aqueles 2 livrões também da Estação Liberdade, são compilados só em 2 edições, e tem uma outra que é uma trilogia, que foi essa que eu peguei, que vem num box, né? Então eu usei para analisar aqui os volumes 1 e 2, e eu vou explicar o porquê só o volume 2 e não a obra inteira. O Vagabond ele foi lançado em 97, e ele se vende como uma adaptação do romance do Yoshikawa. Segundo o William Scott Wilson, que tem um livro só sobre esse assunto, ele vai definir o Vagabond como provavelmente, depois do livro Musashi, o principal vetor de difusão de um novo imaginário para o Musashi, para uma nova geração, da década de 90 em diante. Então, ele vai apontar justamente a questão das vendas. Enquanto o livro vendeu 120 milhões de cópias ao redor do mundo, o Musashi vendeu isso, o Vagabond teve em torno de 90 milhões já. Provavelmente hoje já passou, deve estar numa casa muito semelhante. Né? E o que eu utilizei para fazer análise? Foram os volumes 3, do volume 3 ao 27 da edição da Panini, que é de 2016. O Vagabond ele tem uma peculiaridade,
que foi o que eu tive que colocar, que me acrescentou um recorte para a narrativa, que ele não tem fim, ele não foi terminado. O Vagabond está em ato, acho que desde 2016 e 2017, e ele não teve mais nenhum capítulo publicado até agora. O Takehiko Inoue, que é o autor do Vagabond, não mostrou nenhum interesse em continuar fazendo alguma coisa, ele entrou em hiato e parou. Simplesmente isso, ele não deu nenhuma novidade. Então, o que acontece? Como ele parou no volume 37, que é o último publicado, do 28 ao 37 ele está começando um outro grande arco, que é um arco em que o Musashi está se redescobrindo, eu vou comentar sobre isso. Então, ele abriu e não fechou esse arco. Então, o que eu resolvi fazer? Eu peguei o primeiro grande arco das duas obras, que é o arco do Musashi contra a Academia Yoshioka, que no mangá vai do 3 ao 27, está dentro desse intervalo, e no livro está entre o primeiro volume inteiro, praticamente, da página 200 e pouco, por aí já começa a aparecer os Yoshioka para frente, e até a metade do segundo livro. Então foi basicamente assim que me ajudou a montar esse recorte do que eu vou analisar, o que eu não vou analisar dentro da obra. E como auxílio, né, que foi uma situação que entrou na defesa, que me sugeriram foi acrescentar categorias de análise, para facilitar e objetificar melhor como é que eu ia fazer cada análise de cada aspecto das narrativas. Então, dividi 3 categorias. O espadachim andarilho, que é o modelo, ou seja, quem é o protagonista e o que é protagonismo para cada uma dessas obras, o que é esse modelo de herói, de protagonista. Os grandes mestres de Kyoto, Guerra e Honra, que vai analisar os Yoshioka, como é que é construída essa questão de antagonismo na obra, como é que eles se apresentam, como é que cada autor desenvolve eles, e por último a espada, que aqui antes eu analisava o Sasaki Kojiro, né, que é um personagem extremamente relevante dentro de cada uma das obras com visões diferentes, mas eu preferia analisar para a versão final da minha dissertação, né, a espada como elemento narrativo. Acho que foi uma decisão mais adequada, vamos dizer, né, porque eu gastei muito tempo na primeira versão, que foi a versão que eu defendi, em pormenorizar a narrativa de cada uma delas. Era muita descrição e pouca análise, então acabei acatando para a gente tornar melhor e mostrar um pouco mais da análise mesmo dessas fontes, né? Então vamos começar. Primeiro, quando a gente fala do espadachim andarilho, no livro, o Musashi do Eiji Yoshikawa, a gente tem um modelo muito bem definido, que é o próprio Musashi. O Musashi ele é o nosso protagonista e ele é o pilar moral e marcial dentro da obra. O Musashi vai ser o cara casto, o Musashi ele é leal, é o cara humilde, é o guerreiro valoroso, ele é o herói da nossa narrativa. E ele vai ser contrastado contra todos os outros personagens guerreiros que a gente vai ter na obra, sempre tem alguma forma de desvio, sejam os mais diversos possíveis que eu vou denotar, principalmente de defender um pouco mais na análise dos Yoshioka, mas o Musashi sempre vai estar certo, principalmente em algumas questões, em não ceder às tentações mundanas e carnais, ele nunca vai cair, vai ser beberrão ou nada desse tipo de coisa, e se mantém o modelo perfeito, vamos dizer. Ele não tem dúvidas quanto à sua situação. Por mais que o Musashi seja um humano normal, como todas as pessoas, em questão de espírito e moralidade, ele é elevado dos demais. Ele é praticamente muito parecido com o conceito de super-homem que o Humberto Eco define em Apocalípticos Integrados. Ele é basicamente aquilo. Se a gente tem essa narrativa no romance, o que o Vagabond nos propõe? Justamente não ter um modelo. A minha análise não existe um modelo fixo em Vagabond. A gente tem um Musashi aqui não feito. O Musashi não é um modelo construído como ele é no livro. Ele é uma pessoa que saiu com 17 anos de casa, lutou em Sekigahara, volta e não tem o que fazer. O Musashi é esse cara que vai tentar viver pela vida de espadachim, mas que vai aprendendo com o caminho. E para tornar essa análise mais didática, eu vou usar um exemplo das duas narrativas, que é como essa jornada se inicia. No livro, a gente tem toda a passagem, que também acontece no mangá, dele com o monge Takuando, ele falando que não quer mais ver daquele jeito, quer começar a vida de novo, e aí que ele sai com o Miyamoto Musashi, que vai ter essa início da jornada dele, vai ser um anagrama do nome original dele, que é Shin Takezu. Só que, antes dele começar a sua jornada no romance, ele fica preso em um quarto no castelo Himeji, né, e vai ficar 3 anos, que é dos 17 ao 21, né, lendo texto de filosofia, das mais diversas possíveis, filosofia chinesa, filosofia japonesa. Então ele vai sair desse quarto com a questão de teoria de filosofia e tudo mais elevado, ou seja, um cara que consegue debater sobre tudo,
é um cara que, por mais que as vestes sejam esfarrapadas, ele tem um conhecimento e uma erudição muito alta e muito elevada. Então ele vai sair praticamente pronto. Ele não vai tomar atitudes erradas aí para frente. A gente já sabe que no nosso herói a gente vai acompanhar as aventuras desse personagem. Enquanto no Vagabond, não. Ele, depois dessa situação do Monte Takuan, que ele decide que vai virar Miyamoto Musashi, ele sai peregrinando. E pelo que o mangá deixa nas entrelinhas, ele saiu lutando contra as pessoas. Ou seja, a gente vai ter um Musashi que chora, a gente vai ter um Musashi que afirma diversas vezes que errou e que esse modelo de vida que ele levou até agora não é o que ele esperava e não é o caminho certo. Então, se não tem modelo no Musashi, o que é o mais próximo de modelo que a gente tem no Wagner? É a figura logo atrás dele, Sasaki Kojiro, que no romance é o vilão totalmente construído para ser uma antítese do Musashi, o cara que vive a vida de espadachim em busca de renome e fama. Agora não, ele vai ser um garoto surdo, né, que vai utilizar a espada como seu método de vida, mas sem buscar nada. Ele vai, sem buscar algo maior. Ele vai buscar uma vida que ele, sei lá, consiga ser uma pessoa normal, sem ser que as pessoas tenham pena dele, vamos dizer. E esse cara vai ser ele vai trazer a questão da espiritualidade para a espada dentro do Vagabond, coisa que o Musashi não apresenta tão fortemente dentro do Vagabond. Então, o Kojiro vai ser o mais próximo de um modelo possível. Óbvio que também não é um modelo perfeito. Ele vai ser um cara que vai beber, que vai sair com diversas mulheres em cenas de sexo em Vagabond, são extremamente recorrentes quando o Kojiro está presente. Então, a gente tem nesses dois caras dividindo esse protagonismo e também dividindo a função de modelo, né? E aqui a gente tem alguns exemplos práticos, né? Em que no primeiro encontro oficial, vamos dizer, do Miyamoto Musashi e do Kojiro, o Musashi vê o Kojiro brincando com um galho, batendo num boneco de neve, e ele vai falar que, olhando para ele, finalmente entendi. Aquilo era a verdade. O que me fez desviar do caminho. E aqui o caminho que ele fala é o caminho da espada. O Musashi não se vê, em comparação ao Kojiro, como o guerreiro certo. Ele não é o guerreiro que o livro nos amostra. Não, ele é um cara que está errando e que vê no Kojiro alguém para alcançar, não alguém para derrotar. Então a gente vai ter o Kojiro como a montanha que o Musashi tem que chegar e não a que tem que derrubar. Isso aqui já é uma mudança, outra mudança muito grande das duas narrativas. E aqui a gente vai ter justamente de novo essa construção do modelo imperfeito. A gente vai ter o Musashi, depois de lutar contra os Yoshioka, dizendo que para aprender tudo isso que ele aprendeu até agora, ele desperdiçou 22 anos da vida dele. Ou seja, 22 anos de vida como guerreiro peregrino não serviram de nada. Ele não conseguiu ser o que ele gostaria de ser e ele não é o modelo que a gente espera. E no outro, essa imagem do lado, é o primeiro dia em que o Kojiro chega na sua cidade, em que ele vai servir um senhor, que é a cidade de Kokura, em que ele salva um garoto e todo mundo na cidade ama ele. Ou seja, o Kojiro é carismático. O Kojiro representa essa gentileza do espadachim, que o Musashi carece e começa, a partir do volume 28, a construir. A gente começa a ver o Musashi caminhar para ser o modelo. Mas, por enquanto, a gente não tem um modelo bem definido. Então, a gente já vê aí uma boa desconstrução dessa narrativa que o mangá gosta de fazer. O segundo ponto de análise, que são os grandes mestres de Kyoto. A gente vai ter a Academia Yoshioka, que são dois personagens principais que a gente tem que analisar. Yoshioka Seijuro e Yoshioka Denshishiro, que são dois irmãos, que são os caras que comandam essa academia. E a academia, basicamente, nas duas obras, tá? Ela é uma academia de Kyoto, uma academia com grande renome, que vive da fama do passado, mas agora é mal gerenciada pelos dois. O Seijuro, que é o primogênito, ele é extremamente arrogante, né? Ele é um cara que despreza os deveres dele como líder, ele nunca está lá para treinar os alunos ou fazer ou qualquer coisa que se espera de um líder de academia. Quando o Musashi chega para desafiar os alunos no romance e começa a derrotar um após o outro, ele chega alcoolizado. E ele acha que desse estado ele vai conseguir derrotar o Musashi. E os caras da academia falam, não, cara, você não vai conseguir fazer isso. E tentam assassinar o Musashi. Os alunos se juntam para tentar assassinar o Musashi, que percebe que vai ser morto, ele foge e decide remarcar o duelo para frente, né? Ele também vai ter um outro traço de personalidade que é a obsessão, né, e possessividade com a Akemi, que é uma personagem que ele conhece frequentando hotel, não sei se é uma pousada, eu acho que é pousada Omogi, o nome do lugar. A Akemi é uma garota maior de idade, tem 18 anos, e o
Seijuro violenta ela no livro. Ele deixa muito claro na descrição, o Yoshikawa, que o Seijuro violentou a garota. Ou seja, ele é um cara que não tem escrúpulos, ele não é um cara que a gente tenha como modelo guerreiro, sabe? E aqui tem uma outra, essa daqui eu prefiro tirar direto, que é o próprio livro que diz uma descrição do narrador, que diz que apesar de tudo, nos últimos dias, sentia súbitas incertezas que me perturbavam. O equilíbrio emocional era porque enfrentava diversos problemas pessoais e não porque negligenciaram os treinos, acreditava ele. Ou seja, isso é na véspera do combate com o Musashi. Ou seja, ele era o cara que acabou de violentar uma garota, que estava sempre bebendo, nunca treinou em todo esse ano que ele teve, sabendo que ia duelar com o Musashi, ele não se prepara. Ele acha que a fama dele vai fazer ele ganhar. E que ele é bom o suficiente para derrotar o Musashi. O que vai ocasionar ele ser derrotado. E vai ser uma derrota humilhante, porque o livro deixa muito especificado, para o Musashi. Então a gente vê que esse cara, esse representante samurai, ele não é um cara nem um pouco honrado. Ele é principalmente um antimodelo aqui. E depois da derrota do Seijuro, a gente vai ter o irmão dele, que é o Denshishiro, que vai vir que ele consegue ser tão estranho quanto o irmão dele. O Denshishiro, ele é boêmio, fanfarrão, ele está sempre bebendo, ele é realmente alcoólatra mesmo. Ele vive com o dinheiro da academia, ou seja, a academia recebe um dinheiro para se bancar dos alunos ali, e ele gasta o dinheiro para viver. Ele nunca está na academia, ele só volta porque mandaram uma carta de urgência para ele aparecer lá. Ele volta e meia, a maior parte das conversas dos alunos é para dizer que ele nunca está lá e que nunca viram ele lá fazendo qualquer coisa. E quando ele volta, ele diz que vai dar um jeito no Musashi, também não treina, não faz nada. Ele, inclusive, enfrenta o Musashi alcoolizado e perde também. Ou seja, eles são humilhados pelo Musashi, e eles são essas espécies de antimodelo. Mas não só eles, a academia como um todo, como um núcleo narrativo e núcleo de personagens também é assim. Porque os alunos ali da academia vão fazer o seguinte: assim que os dois perdem, eles vão se reunir e vão tentar assassinar o Musashi. Para isso, eles vão usar um pressuposto de duelo para juntar quase 300 cabeças com armas de fogo, com arco e flecha, com várias armas, para tentar assassinar o Musashi da forma mais rápida possível e evitar que ele, sei lá, faça qualquer coisa e conte da derrota da academia, sabe? Então, eles são um antimodelo. No Vagabond, a gente vai ter uma coisa mais diferente. A gente vai ter o Seijuro, que é esse personagem aqui da esquerda, bem as características faciais mais jovens, decrimento do irmão dele, que é esse personagem daqui à direita no quadro de cima. Ele vai ser justamente o cara que, por mais que não queira lutar, ele aceita o que o destino dele reserva e tenta cumprir com rigidez essa situação de ser o herdeiro da Academia Yoshioka, né? O irmão dele é o cara que realmente cuida da academia, então deixa ele é um personagem bem desenvolvido em Vagabond, ele é um personagem que entende que ele tem que suprir essa necessidade pelo irmão, não sair, beber e ficar com a Kemi também volta aqui no Vagabond. Então a gente vai ter essa dualidade entre o Denshishiro sendo o cara Caxias, o cara certo, o cara que cuida da academia, e o Seijuro como o cara que é o pilar da técnica, mas ao mesmo tempo uma figura controversa, em que quando a academia necessita ele aparece, dá conta do recado, mas não é interessado em seguir nisso. Então a gente vai ter essa dualidade entre os irmãos aqui. Só que o Vagabond vai brincar com isso, porque no duelo do Seijuro contra o Musashi, ele vai deixar muito claro que ele sempre gostou da academia, sempre se deu ao dever de cuidar desse pessoal, principalmente do irmão dele. Porque quando ele morre, aqui no corpo dele a gente vê essas marcas de batalha, ele constantemente duelava com as pessoas que ele julgava que o irmão dele não conseguia derrotar. Então ele protegia a academia das formas que ele podia. E aqui, nesse painel da esquerda, no duelo dele com o Musashi, a gente vê esse feixe negro vindo para cortar ele, que seria a espada do Musashi, e a gente vê que ele pede por carregar esse peso e essa responsabilidade. E outro elemento do Seijuro é que ele tem uma relação de romance mesmo com a Kemi. Eles são realmente namorados e vão se casar, e dá a entender que os dois tenham, de certa forma, uma relação amorosa bem estabelecida, e não há nenhuma forma de violência sexual entre os dois. Então a personagem é muito mudada. O Denshishiro, que vai assumir, ele é um cara emotivo, é um cara que tem família, né? Aqui a gente vê ele chorando por saber que o Musashi acabou matando os seus alunos, e aqui do lado ele com a esposa dele chorando por medo de lutar com o Musashi e acabar morrendo, né?
Aqui a gente tem os últimos momentos do Denshiro, que ele morre em pé, né, com a barriga, o abdômen aberto e sem o braço, dizendo que ficou feliz por ter enfrentado o Musashi como o último oponente dele. Que por mais que ele morra e não vá ter a vida que ele gostaria de ter com a família, que ele tenha matado o irmão dele e os outros alunos, ele reconhece o Musashi como um oponente digno. E para ele essa morte foi honrada e ele se sentiu feliz de ter esse fim. O fim de um guerreiro honrado que ele sempre quis. Então os Yoshioka aqueles são figuras mais dúbias e mais próximas de um personagem com características mais boas do que ruins, como se dizer. Então aqui o mangá muda bastante coisa. Inclusive essa é a última relação que a gente vai ter entre o Musashi e a academia, que não vai ver eles, os Yoshioka, como inimigos. Vai ver principalmente eles como um motor para a melhora. Então o Musashi vai olhar os Yoshioka e vai pensar, muito obrigado por me darem esse ano de treinamento antes de duelar com vocês. Então, se hoje eu sou esse espadachim, esse guerreiro em evolução, foi graças aos Yoshioka. Então aqui a gente tem uma relação de mútuo respeito. Como último elemento, a gente vai ter a espada. E aqui vocês já vão estranhar que, porque não tem nada falando do romance, porque justamente ele é só uma arma normal. A espada não tem nada demais no romance até esse determinado ponto da história, e os capítulos que eu li subsequentemente também não mostravam nada muito diferente. Era literalmente só mais uma arma, né? A única arma que tem uma certa menção é a arma do Kojiro, mas também nada muito diferente. No Vagabond, não. A gente tem o Kojiro, por ser surdo, em diversos momentos da vida dele, ele tem uma relação intrínseca com a espada, né? Esse elemento da espada ser uma parte do corpo dele. A gente tem ele só dorme com a espada, a primeira palavra que ele aprende é a espada, ele está sempre junto da espada dele. E aqui a gente tem um outro momento mais à frente da narrativa, que é quando ele luta, nesses dois exemplos, tanto nesse painel quanto nessa luta aqui contra o Denshiro, ele conversa com as pessoas através da espada. Ou seja, a espada é um elemento que permite que ele consiga conversar, em que ele consiga, mesmo sendo uma pessoa com deficiência, que não consiga produzir uma palavra, ele consegue conversar com as pessoas entendem ele. Ou seja, aqui a espada tem essa função de tradutor universal entre muitas aspas, entende? E aquela velha lógica de vamos cair na porrada e vamos nos entender, que tem bastante no Vagabond, né? E o outro elemento é o Kotetsu, que ele é um ferreiro que vai também, dentro das falas dele, vai estabelecer a espada como esse elemento de beleza, que pode criar esses laços, mas ao mesmo tempo pode tirar uma vida. Então, ele também vai botar aqui na questão da espada carregar a aura do seu guerreiro, algo como uma simbiose, uma relação de mútua coordenação. E ele vai dizer justamente que a espada do Musashi, ela é violenta, e ela carrega uma aura de violência que o Musashi carrega. Então, aqui também ele vai trazer esse outro elemento da espada como elemento místico e muito mais próximo desse imaginário dos samurais que a gente conhece. Partindo para o final mesmo, né, não quero me estender muito, que é uma frase que o próprio Takuro fala para o Musashi, né, que se ficar pegado numa folha não vai enxergar a totalidade da árvore, não vai enxergar o que está por trás. A gente propõe o que essas mudanças que o Vagabond fez significam. Aqui tem dois exemplos, né, do Takehiko Inoue, que ele primeiro vai falar que o mangá que ele escreveu, no caso o Vagabond, não tem nada, ele é só puro entretenimento, ele não se propõe a mais nada, não se entreter. E numa entrevista mais à frente, ele vai dizer que ele espera que esse mangá dele desperte interesse nas pessoas que forem ler, principalmente para conhecer a cultura e a história japonesa. E o que ele está propondo com isso? Principalmente dois aspectos vão ajudar a gente a entender isso, que é o Robert Rosenstone, né, que no livro dele, A História nos Filmes, Os Filmes na História, ele vai propor que o filme ele é fruto do seu tempo, e não necessariamente a gente tem que discutir se ele está representando com veracidade os fatos históricos. Não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que entender a época em que essas mídias estão sendo construídas. E, para isso, tem o Paul Sutcliffe, que vai colocar que, a partir da década de 80, a gente vai ter um boom do período Edo no Japão. O período Edo vai se tornar um grande repositório de uma nostalgia comodificada, ou seja, vai ser um lugar que vai ter um distanciamento histórico muito grande, mas que vai ser principalmente um local, um contexto histórico que vai ser utilizado para debater anseios e diversas questões que estão acontecendo no Japão naquele momento. E para isso a gente tem exemplos. A gente tem o Samurai Champloo, que vai fazer essa dialética entre trazer o período Edo com hip hop, com questões, com diversas discussões sobre legalização de drogas, questão de pornografia, e vários elementos que estão presentes no Japão da época que ele foi feito, que era em 2006, mas justamente usando o período Edo como uma metáfora para isso. E agora, um exemplo bem recente mesmo é o One Piece, que está no arco de Wano, né, Wano Kuni,
que traz uma visão mitificada e imaginada de um período Edo fantasioso, em que tem um shogunato, eles têm a própria versão do Musashi deles ali também, que é o Kozuki Oden, né, que também é um espadachim que tem o estilo de 2 espadas lá, e justamente a visão que o One Piece propõe é de uma crítica ao shogunato ser fechado em si, de não dialogar com o Ocidente. Então, a gente tem esses 2 exemplos muito recentes. Mas até aqui eu falei somente dos exemplos bem intencionados, por assim se dizer. E aqui eu trago justamente um exemplo muito perigoso para a gente pensar, que é um mangá do ano passado, que foi cancelado no ano passado, e saiu na Shonen Jump, que é a revista de maior circulação do Japão, né? Inclusive, quase todas as obras da Jump têm grande sucesso aqui no Ocidente, Naruto, One Piece, Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, quase tudo isso vem da Jump, todos eles vêm da Jump, que é o Tokyo Shinobi Squad, que a premissa dele, nesses 2 quadros aqui, resume muito bem a narrativa. Além de ser um mangá pobre em narrativa e tudo mais, ele vai trazer um mote principal que o Japão ele era um país fechado e que dava super certo, um país de primeiro mundo, que através de políticas de globalização, que eles chamam de superglobalização, trouxeram os imigrantes. E os imigrantes trouxeram para o Japão massacres, favelas, grupos terroristas, fusão de empresas com crime organizado, ou seja, todos os males sociais, dos piores possíveis que a gente possa pensar na atualidade, vieram do estrangeiro. E hoje o Japão está em crise por esses elementos. Então, os shinobis, que seriam referência a esses elementos períodoeiros, esses ninjas, vêm para salvar o Japão dos imigrantes. Então, a gente vê como essa utilização, essa comodização do período Edo como um uso do passado, como um período de debate, é muito perigoso. Então, rapaziada, era isso aí. Eu dei uma acelerada aqui também, porque já está um pouco tarde, né? E eu espero que tenha sido proveitoso para a gente, né? Acho que foi isso aí, pessoal. Desculpa aí se eu falei demais e espero que tenha sido bem interessante, né? Lucas, excelente a sua fala. Eu gostaria de te agradecer novamente por ter aceitado o nosso convite. Para minha dissertação, que também vou trabalhar com a questão da animação japonesa e das mídias, que foi até a minha ideia com o professor Anderson de fazer o Anijarme, sua palestra foi riquíssima em informações. Eu acho que eu vou ser a primeira depois de conversar com você sobre essa questão dos mangás, que vai me ajudar bastante no meu tema. E eu queria dar um recadinho para o pessoal. Antes de passar para as perguntas para o Lucas, eu vou deixar um link aqui no chat para vocês preencherem do Google Formulários, para depois, quem não fez inscrição no IVEN, receber o certificado certinho. Eu vou deixar também o link do nosso grupo do Anijarme no WhatsApp, porque se alguém não recebeu o certificado ou se ficar em dúvida de alguma coisa que quiser entrar em contato com a gente. Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário sobre a fala do Lucas? Pode ficar à vontade, podem abrir o áudio, pode colocar aqui no chat, que a gente vai responder vocês. Alguém? Bom, boa noite, pessoal. Eu, assim, não é muito pergunta, mas são mais considerações. Assim como a Beatriz falou, parabéns, Lucas, sua fala foi excelente, riquíssima. Achei muito bacana você trabalhar com mangá. Eu geralmente não, eu trabalho mesmo mais com a animação. Até a primeira palestra do Anijarme, eu falei sobre a história da animação japonesa, depois ministrei um mini curso de como utilizar a animação japonesa como recurso didático na sala de aula. Então, assim, eu achei muito bacana porque foi como se fosse um complemento, né? Você falou do mangá, você falou muito do contexto histórico ali do Japão em relação a basicamente tudo, né? Porque o mangá também tem essas influências, e a gente vê isso na animação também. Então, eu achei que foi uma complementação. Eu achei também muito interessante como você tratou dessa questão das representações históricas, né, nos mangás e também nos animes, porque eu acho bacana a gente ter essas representações para a gente poder discutir esses assuntos, né? E achei também muito interessante o que você colocou sobre o espadachim andarilho. Eu não sei se tem muito a ver o que eu vou falar, mas eu lembrei muito do livro O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Isso, que ele vai falar da trajetória do herói, né? Desde quando ele sai ali na sua jornada até quando ele volta.
Então, eu achei muito interessante isso também. E no início, você falou sobre a dificuldade que você teve, né, de trabalhar com esse tema. E eu lembrei muito de quando eu fui fazer o meu TCC. Eu tive esse mesmo problema de não ter amparo, os professores, no caso, os orientadores, né? Não eram a linha de pesquisa deles, alguns não queriam me orientar, até que apareceu um Deus que me orientou, né? A gente foi procurar leituras, então, assim, foi muito difícil, eu tive muita dificuldade nesse ponto, principalmente isso, assim, eu digo, agora eu não tenho tanta dificuldade, mas na época, toda a literatura que eu encontrei estava em inglês, né, as literaturas boas para trabalhar, no caso com animação, e para trabalhar animação eu precisei ler um pouquinho sobre o mangá também, mas a maioria estava em inglês. Então, assim, até uma dica para quem quer trabalhar com isso futuramente, no TCC ou na dissertação, né, como foi seu caso, vai ter muita coisa boa, mas vai estar em inglês. Em português eu não encontrei nada. Então, na época foi uma dificuldade também. Então, assim, eu achei muito interessante. Parabéns novamente. E era isso. Não, eu fico muito feliz mesmo, cara, que todo mundo tenha gostado, né? Realmente acho que é uma dificuldade, eu acho, de todo mundo. Se a gente for parar para conversar e for pensar mesmo em tentar estudar Japão academicamente, ainda é algo muito complicado. Eu, quando comecei a me interessar por samurais, inclusive, foi lá pro terceiro ano ali, já da faculdade, minha graduação na FURG, eu estava Tolkien, cara. Eu era estudioso de história de literatura fantástica, não de mangá. Eu só fui ler mangá agora no mestrado. Então, é difícil, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que cada esforço individual que a gente fizer, por menor que seja, a gente tem que contribuir de alguma forma. Porque o pensamento que eu sempre tenho é, se eu não fizer, quem vai fazer? Entende? Então, eu sempre estou nessa, e já falo mesmo que quem quiser pesquisar vai ter que aprender a ler inglês mesmo, porque é muito difícil tu achar alguma coisa em português. Né? Eu já vou aproveitar e responder a pergunta aqui do Marcel, que colocou para ter acesso aos meus trabalhos. Acontece que é o seguinte, eu estou apresentando aqui, mas eu não entreguei minha dissertação ainda. Ela está, nesse momento, na revisão final, revisão textual, e assim que acabar, ela vai voltar, e vai voltar para mim fazer a última revisão, e assim que tiver disponível, eu passo para vocês. Vocês podem ler, vai ficar disponível lá no site da UFPEL, e aí vai ficar aberto para todo mundo. Então, não é um problema. Pode perguntar, gente. O que precisar aí, eu tô aqui para responder. O Tokyo Shinobi Squad, esse último mangá que eu falei, não foi proibido. A situação foi o seguinte, que ele foi cancelado por não vender bem. A Jump, ela tem uma política muito restrita, né, sobre essa situação de venda. Se o mangá não vende bem, ele vai ser cortado. E o problema com o Tokyo Shinobi Squad é que ele não foi cortado pela mensagem. Aquela mensagem de xenofobia, claro. Mas ele foi cortado justamente por não alcançar o número de vendas necessário. Então é complicado, sabe? O Tokyo Squad é fácil de achar, eu vou até escrever aqui no site. Vocês podem achar em qualquer site de leitura de anime, mangá. Não, no caso só de mangá, ele não teve animação. Então ele é bem fácil de achar, cara. É quase um Naruto ruim. Né? É bem isso. Eu acho que é a melhor forma de explicar. Uma diferenciação de samurai ninja e tal. Acontece que, primeiro, a principal questão que eu tenho que falar sobre ninjas é que não é um objeto de pesquisa muito recorrente, principalmente no que eu procurei. É muito difícil achar material sobre e trabalhos que falem sobre. Samurais a gente acha em grande quantidade, de autores com grande cabedal, como Carl Frieden, Stephen Turnbull, o Thomas Conlan e outros diversos autores aí lá fora que se dedicam muito bem e fazem trabalhos excelentes sobre isso. Então, shinobis e ninjas não é a minha área. Inclusive, eu deixo um aviso que tem um cara chamado Anthony Cummings, se eu não me engano, em que ele fala que ele é especialista em ninja, mas o cara é um charlatão, sabe? Ele faz uma porrada de coisa que não é confiável, tanto que ele nem é citado em trabalhos acadêmicos. Então, eu deixo isso aí, que não é minha área, eu não sei mesmo. Se eu soubesse, eu falaria e gostaria de explicar, né? Que é uma situação que eu quero aprender, mas não tenho, né? E o grande João Vitor, aqui, meu amigo lá da UFPEL, cara, aprender japonês é importante. É importante, sim, porque, assim como o Eduardo fala, né, que foi um professor que está lá na banca, a melhor forma de a gente compreender
uma sociedade através da língua, né? Que a gente voltando para a questão de imaginar a forma que eles dão concretude e entendimento para a sua realidade. Então, eu acho que sim, a gente tem que aprender japonês, só que não necessariamente é importante, porque eu mesmo não falo. Eu fiz aulas ali, eu sei, eu tenho uma noção muito básica mesmo, assim, eu não morro de fome no Japão, eu sei falar o mínimo do mínimo. Mas não, assim, em questão de bibliografia, assim, a melhor forma que eu dou é catar livros e textos de pessoas assim que a gente já saiba que são bons acadêmicos e procurar as referências dele. E assim, ir catando, cara. A Amazon, principalmente se você conseguir um Amazon Prime para comprar os livros importados, vai ser uma boa forma. É o que eu estou fazendo agora. Ou o Library Genesis, né, cara, que é o básico para tu achar PDF de forma gratuita na internet. Né? Acho que é isso aí, né? Foram as perguntas que eu vi aqui no chat. Teve mais alguma coisa que passou? Acho que não. Lucas, boa noite. Opa, boa noite. Eu me chamo Eliane, vou pegar uma carona aqui na fala da Beatriz e da Priscila. Assim, não tem nem o que falar, você praticamente nos deixou sem fala, porque você explica, fala muitíssimo bem, está de parabéns. E, assim, é um conhecimento a mais, né, para nossa bagagem, na verdade. E, assim, estou muito grata, viu, Bia, pelo convite. E aprendi muito aqui com essa palestra de hoje, tá? Parabéns. Eu que agradeço. Né? Inclusive, fica mais uma curiosidade para todo mundo aí, que eu só fui ter reconhecimento em pesquisa de Japão só na defesa. A minha defesa da dissertação agora. Que até antes, das duas, uma, ou ninguém levava a sério, que foi a maior parte do tempo, ou o pessoal literalmente, daí, sabe, pesquisa Japão, ninguém se importa, sabe? Então, para mim é muito gratificante mesmo, assim, ver meu trabalho sendo bem aceito e debatido, né, cara? Eu tô aí para isso. E também deixo, se ninguém for fazer mais uma pergunta, podem fazer, com certeza sempre disponível. Cara, podem me contatar pelo Instagram, pelo Facebook, pelo o que vocês acharem meu aí, pode divulgar, pode entrar em contato comigo, que eu estou sempre aberto a divulgar, para que não aconteça mais essa situação chata, né? De eu quero trabalhar com o Japão, mas não tenho como, não tem ninguém para conversar, ou não tem ninguém para me indicar coisa. Então eu estou sempre aberto, cara. O que eu puder fazer para ajudar e divulgar da melhor forma possível, eu estou aí. Tá? Certinho, obrigada. Só mais perguntas para o Lucas, muito interessante até aqui as perguntas. As respostas do Lucas também muito esclarecedoras. Aqui também no chat a Beatriz deixou o link para o formulário. Você pode preencher esse formulário caso você não tenha se inscrito no evento. Tem o formulário também que vai guardar a sua participação aqui na palestra. E deixou o link também para o grupo do WhatsApp, o grupo do Anijarme. E vocês todos estão convidados a participar do grupo. Entrem aí através do link para participarem também do grupo do Anijarme. E mais alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma... Tem mais algum questionamento? Estou vendo aqui também no chat, o Rafael deixou uma dica para gente, PDF Drive, para baixar PDF. O João Pedro falou aqui, trabalho de sucesso. Realmente, a pesquisa interessantíssima. Mais alguém quer fazer algum comentário? Se não, então, quero agradecer muito a participação de todos vocês, agradecer ao Lucas por ter disponibilizado o tempo, por ter compartilhado conosco esses conhecimentos. Hoje todos nós aprendemos muito aqui com a palestra do Lucas e ele vai continuar em contato conosco, caso vocês tenham mais dúvidas ou tenham curiosidades ou se desejarem trabalhar na área, ele poderá estar aconselhando da melhor maneira possível a cada um de vocês que tem interesse por essa área, que é uma área majestosa, né, que é extremamente legal, interessante, mas que infelizmente não se acha muitas coisas. Quando você quer partir para o campo científico, não há tantas referências, como o Lucas falou muito bem. É muito bom a gente estar criando esse diálogo e manter esse diálogo para estar sempre enriquecendo essa área. E quero agradecer a todos vocês que vieram aqui participar com a gente. Muito obrigado pela participação de vocês, aos questionamentos, por estar acompanhando aqui atentamente, né,
a palestra a todo momento aqui, foi muito interessante. O Anijarme tem sido uma experiência muito boa e bem diferente assim do que nós estávamos acostumados até o ano passado, porque decidimos trabalhar com a área que para nós também era novidade, que a gente teve que correr atrás para poder entender um pouco melhor da área para trabalhar com ela. E o Anijarme começou, né, agora em 2020, ele tinha toda uma estrutura planejada para ser um projeto com ações presenciais, né? Mas devido à pandemia, todo o projeto foi reestruturado para que nós pudéssemos trabalhar de forma remota. E até aqui a gente tem tido bastante sucesso em nossas atividades, com aí a participação de vários alunos de cursos, universidades, locais, estados diferentes, e com palestras interessantes de áreas relacionadas à nossa temática do nosso projeto, que tem sido muito bom, que tem nos trazido um conhecimento muito vasto em relação a essa área. Então, quero agradecer vocês, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado, Lucas, mais uma vez, obrigado a todos que trabalharam na organização para que essa atividade, essa palestra pudesse acontecer, para que o Anijarme possa estar acontecendo também. E com essas parcerias, as novas parcerias que vamos estruturando e fazendo, nosso projeto vai crescer ainda mais e com cada vez com mais conhecimento para compartilhar com todos. Então agradeço a vocês, muito obrigado. Depois eu vou pegar seu contato, Lucas, para a gente poder trocar uma ideia também, para eu possa passar mais informações sobre o Anijarme. Estou sempre disponível, não só para o Anijarme, para qualquer pessoa que assistir a palestra estiver interessado, só entrar em contato. Muito bom, falar muito bem observado pelo Lucas, a palestra está sendo gravada, né? A gente vai disponibilizar depois o link de gravação para vocês, e se vocês tiverem interesse, para vocês estarem revendo aí a palestra do Lucas. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente, nós estamos à disposição. E agradecemos então a participação de todos vocês, muito obrigado. Boa noite a todos, né? Bom final de semana a todos. E nos próximos eventos do Anijarme nós estaremos também compartilhando com vocês. A Priscila me lembrou aqui nos comentários, a gente vai colocar o vídeo no canal da Anijarme no YouTube, né? Então, uma ótima lembrete que ela deu aqui, a gente tinha conversado. Vamos colocar no nosso canal, né, para quem tiver interesse em poder estar assistindo, estar acompanhando também, não teve a oportunidade de estar aqui, né? A gente está compartilhando ainda mais esse conhecimento, colocando mais força nessa área. Então, muito obrigado a todos, boa noite, bom descanso a todos, ótimo final de semana para vocês. E em breve estamos juntos novamente, mais uma atividade, seja palestra, mini curso do Anijarme, ou a qualquer momento lá no WhatsApp, através das redes sociais também. Então é isso, obrigado pessoal, obrigado mais uma vez, Lucas. E então é isso, pessoal. Boa noite, tchau, e muito obrigado por assistirem aí. Valeu, obrigado a todos.